Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Você está mudo. Perdão, olha aqui, eu desabilitei o meu próprio áudio. Então vamos lá, vamos recomeçar aqui. Eu não sei se vocês pegaram aqui a introdução, mas sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma edição do JC Express aqui pela TV Jovens Cronistas no YouTube, @Jovens Cronistas no Twitter e também pela nossa página de Política e Sociedade no Facebook, né? facebook.com/JC Política. Bom, o programa de hoje, seguindo aí uma toada de economia aqui na TV Jovens Cronistas essa semana, né, até porque ontem a gente recebeu o professor José Luiz Loureiro para falar de teto de gastos e hoje estamos aqui para falar de indústria, da guerra industrial, né? Melhor, das crônicas da guerra industrial, né? Como estes dois que estão aqui conosco, Fausto Oliveira e Paulo Gala, enxergam o globo como um ringue mesmo, né, em que os países e seus sistemas produtivos estão aí lutando diariamente para se classificar, para se colocar bem, né, em posições melhores aí no campo tecnológico. Então, você que está nos assistindo ao vivo, é muito importante que participe. Você está mais que convidada para participar deste programa, mandando a sua mensagem, seja aqui pelo chat no YouTube ou nas outras redes sociais aí, mandando o seu comentário. Bom, Fausto Oliveira, vocês aqui da TV Jovens Cronistas já conhecem, ele mensalmente está conosco no Conversa com a Revolução Industrial Brasileira, que é o projeto que ele é o idealizador, ele coordena, e ele também é jornalista especializado em indústria e infraestrutura. Pela primeira vez aqui na TV Jovens Cronistas, uma honra enorme para nós aqui do projeto receber Paulo Gala, ele que é economista e professor da Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo. E se o Fausto me permite, os dois estão aqui para falar das crônicas da guerra industrial, que é um curso que eles lançaram ontem, 1º de setembro, mas neste programa a gente vai falar bastante mesmo deste conteúdo que vocês estão disponibilizando lá para quem se matricular. E se o Fausto me permite, eu começo com o Paulo Gala, Fausto, aqui, porque primeira vez aqui no nosso canal, na TV Jovens Cronistas, seja muito bem-vindo, Paulo, e eu começo pedindo a você que nos contextualize mesmo como é essa história de guerra industrial, como que isso funciona, como que vocês dois, né, você está enxergando isso, como você enxerga isso, e como que isso funciona, né, como que são esses países, quem são esses países, quais são esses países, como que se dão esses sistemas produtivos. Seja muito bem-vindo à TV Jovens Cronistas, Paulo. Boa noite a todos, Cláudio, Fausto, todos que estão nos ouvindo, é um prazer. Inclusive, agora que eu me dei conta, Fausto, que o nosso curso também, o título faz menção e uma singela homenagem aos jovens cronistas, né? Porque é crônicas da guerra industrial, né? Então, tem aí uma conexão importante, né? Bom, eu sou economista, estudo desenvolvimento econômico há mais de 20 anos, né? Basicamente é o estudo da riqueza e pobreza das nações, né? Por que países ricos são ricos e por que os pobres são pobres, né? E obviamente que eu sempre estudei isso por conta do Brasil, né? Nunca me conformei do Brasil ser um país pobre, ou que a gente chama de renda média, né? Que conseguiu avançar um pouquinho, mas que está muito aquém ainda de dar condições de vida decentes para a maioria da sua população, né? Tanto em termos de nível de renda, quanto em termos de desigualdade, né? Além da gente não ser um país rico, a gente está bem longe disso, a gente é um dos países mais desiguais do mundo, né? E quando a gente estuda desenvolvimento econômico, uma das coisas que se percebe é que a indústria, a industrialização é o caminho para o enriquecimento, né? Não há país rico no mundo que não tenha se industrializado com força, né? E que não seja hoje uma potência industrial, né? Então isso a gente sempre estudou, né? Os economistas ditos estruturalistas, né? Ou também que a gente chama de maneira carinhosa de industrialistas, né? São aqueles que enxergam o processo de industrialização como chave para o desenvolvimento econômico, né? E alguns anos atrás eu conheci o Fausto Oliveira, que é um dos grandes conhecedores de indústria no Brasil, e ele traz dados, né, e evidências e a realidade industrial da perspectiva de quem conhece mesmo as empresas, né? Eu ia falar o chão de fábrica, mas não é chão de fábrica, porque hoje em dia as indústrias são universidades produtivas, então estamos falando de campos produtivos, né? O Fausto me ensinou que é campus produtivo, né? Porque é um lugar tão high-tech que aquela empresa vira uma espécie de uma universidade da produção, né? Então foi incrível ter encontrado o Fausto, porque o Fausto ele ilustra, ele coloca, como se diz em inglês, carne nos ossos, né? Em português não tem essa expressão, né? Flesh to the bone, né? Então tudo que a gente estuda em termos esquemáticos, de modelagem,
e de observação bem no que a gente chama em economia de top-bottom, né, de cima para baixo, dos grandes esquemas, mergulhando para os casos específicos, para a realidade como ela é, o Fausto traz uma análise do tipo bottom-up, né? Ele parte do mundo da realidade como ela é, e aí vai mostrando como isso se conecta com as ideias e com os modelos abstratos dos economistas e assim por diante. Então é mais ou menos dessas duas perspectivas que a gente funde no curso, e o resultado fica incrível, né? Claro que a gente é suspeito para falar isso, né? Mas o resultado fica fantástico. E de onde entra a guerra industrial nessa história toda? Quando a gente observa o processo de industrialização, a gente vê que a briga industrial entre os países não é trivial. Então, é como diz um amigo meu, o comércio mundial não é um amigo secreto em que cada um leva o seu presentinho e ganha um outro presentinho. O comércio mundial é uma arena de luta em que empresas, especialmente multinacionais, brigam por cada palmo de mercado, defendem com unhas e dentes as suas tecnologias de produção e querem vender seus produtos no mundo inteiro e, de preferência, massacrando os concorrentes. Não é esse termo que eles usam, obviamente, mas é a brincadeira que eu sempre faço, que o leão come carne. Então, cada empresa gigante dessa, cada multinacional dessa, é um leão poderosíssimo que está pronto para matar todos os concorrentes da floresta. E não tem nenhuma maldade nisso, isso é da essência de um sistema capitalista, né? Se aplica para uma multinacional japonesa, para uma gigante chinesa, até mesmo brasileira, seja lá quem for, né? Então, o que a gente analisa no curso, que são essas crônicas da guerra industrial, primeiro de uma vertente mais, vamos dizer assim, teórica, da perspectiva do estudo do desenvolvimento econômico e da teoria econômica que trata disso, e essas são as aulas que ficaram sob minha responsabilidade, e depois entender por que tem essa guerra, né, no que os economistas chamam de concentração de mercado, de organização industrial. A gente pode falar bastante disso, já vou passar a palavra para o Fausto, e da ótica do Fausto, o dia a dia dessa briga mesmo, né? Porque o Fausto presencia isso todo dia, toda semana dele. Ele vê a empresa dando cotovelada na outra, roubando patente, roubando produto, jogando sujo para roubar mercado. A gente não vai aqui citar nomes, né, Fausto, para não constranger ninguém, mas a ideia do curso é mostrar essa realidade que é a briga industrial, e sem ganhar a luta industrial, nenhum país se desenvolve. Esse é o grande problema. Se a gente ficar só exportando soja, minério de ferro, agro, café, a gente vai ser um país pobre a vida inteira. Sem entrar na guerra industrial e ganhar espaço nessa guerra industrial, o Brasil nunca vai se desenvolver. Essa é a mensagem fundamental do curso, é o que a gente estuda em mais de 20 horas, né, Fausto? O Fausto Oliveira, que está neste curso aí com o Paulo Gala, inclusive o Fausto Oliveira, em uma das edições do Conversa com a RIB, ele citou, sem ser da última vez, mas da penúltima vez, salvo engano, quando nós aqui falamos ainda sobre o acelerador de partículas daqui em Campinas, ele falou da ideia do curso e tal, e aí à época, inclusive alguém no chat lembrou, nossa, mas crônicas, cronistas e tal, então está aí, né, o curso, as crônicas da guerra industrial. E Fausto, mais uma vez, seja bem-vindo à TV Jovens Cronistas, né? Você que já é de casa. O Paulo reforçou aí a sua participação na estruturação mesmo deste curso, né? Principalmente no relato das crônicas. Você que é jornalista especializado em indústria e infraestrutura. Gostaria de te ouvir a respeito disso e também, se possível, anuncia ao nosso público aí a vantagem, digamos assim, exclusiva de quem nos acompanha neste momento aqui pela TV Jovens Cronistas, caso venha se matricular no curso As Crônicas da Guerra Industrial. Beleza, tudo bem, Cláudio? Então, um prazer estar aqui de volta. Eu gosto muito de estar aqui na TV Jovens Cronistas, é um espaço que me recebe muito bem. Vocês são jovens ótimos, muito preocupados com o futuro do Brasil, com a situação econômica atual, abertos ao debate, abertos a aprender, isso é tudo muito bacana, né? Eu sempre, desde a primeira vez que a gente conversou, eu falei e repito sempre, assim, que vocês são o tipo de jovem que eu era, né? Espero que vocês tenham boas perspectivas de futuro e não fiquem se sentindo ameaçados com uma frase como essa. Mas, enfim, estamos aqui então para finalmente lançar o curso, né? O curso foi muito antecipado, a gente realmente falou várias vezes a respeito disso no nosso programa mensal. Com relação ao que você mencionou aí, é o seguinte, a gente resolveu dar para as pessoas que estão assistindo essa live um desconto de 20% para poder se inscrever até o dia 4.
Você se inscrever até o dia 4 não significa que você precisa, né, ver todas as aulas até o dia 4, naturalmente. Você vai se inscrever e tem 1 ano para assistir todas as aulas, né? Vai estar aí, vai ter um link, vai ter uma menção, algumas coisas vão aparecer, vão pipocar, né? O Cláudio vai colocar o link certo para você ir lá na página da plataforma que você vai poder se matricular, já com o cupom automático, né? Com os 20% de desconto que você ainda pode parcelar em 12 vezes, né? Mas caso você queira usar algum outro link, você usa, se estiver assistindo essa nossa live aqui, durante a live, o cupom JC em letras minúsculas, né? Então, dito isso, o curso ele acabou ficando uma coisa muito saborosa, uma coisa muito interessante, porque é claro que ele está denso, ele vai ensinar muito a respeito da realidade econômica, como a riqueza se distribui desigualmente pelo mundo, né? Porque não estamos falando só da riqueza de um só país distribuída desigualmente, estamos falando realmente assim da economia mundial, né? E como, afinal de contas, certos lugares dentro dessa economia mundial se especializam em ficar bem de vida, né? Terem vidas de qualidade, terem ganhos econômicos significativos, e outros se especializam no contrário, se especializam na economia primária, se especializam na economia pobre, né? E, portanto, como isso, né, vai derivando para as suas sociedades, né, condições boas ou condições ruins, né? Condições de mais igualdade e mais, né, bonança, e condições de mais desigualdade e mais, né, severidade, crueldade, privação, etc. Bom, no centro da questão está isso que o Paulo sempre se refere, que é o quanto aquele, né, que nós chamamos de tecido produtivo, né, o quanto as empresas, né, o quanto os setores econômicos daquela sociedade conseguem desenvolver em termos de sofisticação. Esse é um debate que se você acompanha o debate econômico no Brasil, saberá muito bem que tem conflito, né, tem disputa. Teóricos de um lado dizem uma coisa, teóricos de outro lado dizem outra coisa. E eu acho que o diferencial desse curso está justamente no fato de que a gente abre, né, essa caixa preta, a gente mostra, afinal de contas, na prática, onde está a diferença, né? Então, assim, a gente vai pegando caso de um determinado setor econômico e mostra, olha lá, países desenvolvidos levam isso até um grau de tecnologia superior. Países como o Brasil, países como a Argentina, como o México, ficam num grau inferior, né? E a gente vai pegando caso por caso, setor por setor, e mostrando, né, que esse diferencial de tecnologia, esse diferencial de sofisticação, né, dentro dos setores produtivos dos países, né, é que vai dar, né, na realidade, essa diferença que se traduz depois em riqueza e pobreza, igualdade ou desigualdade, né, estado de bem-estar ou salve-se quem puder, né, e, né, no final das contas, o que a gente gosta de falar é entre desenvolvimento e subdesenvolvimento. Então, a gente abre, né, esse dado teórico e ilustra ele com questões práticas, com histórias realmente, né? Então, mostra, empresa brasileira. Nossas melhores empresas são empresas que fabricam, por exemplo, sistemas elétricos, como a WEG, ou equipamentos rodoviários, como a Romanelli, né? Essas são perfis de empresas que, nos países desenvolvidos, quem sabe, de repente, são até empresas consideradas de média tecnologia, né? Porque eles já chegaram em degraus da escada tecnológica muito superiores, né? E a gente vai, ao longo do curso, fazendo essas comparações com exemplos práticos e a história, né? Recorrendo sempre à história, né? Não só do Brasil, como a história do sistema produtivo, por exemplo, do Japão, falamos muito, dos nórdicos, falamos muito, né? Porque a gente acha que mostrar esses exemplos práticos pode ensinar alguma coisa para quem? Preferencialmente para esse pessoal novo que está interessadíssimo em discutir, afinal de contas, por que o Brasil, né, continua nessa situação que entra plano econômico, sai plano econômico, entra governo, sai governo, continua na mesmíssima situação econômica de subdesenvolvimento. Então, a gente acha que, assim, colocamos o nosso melhor, né, tanto da parte do Paulo, que é uma parte mais de explicação dos conceitos, né, como da minha prática, que é uma grande novidade, né, que é você entender, né, o retrato do setor industrial, o retrato do sistema produtivo e conseguir tirar daí os seus exemplos práticos e melhorar a sua interpretação. A gente acha que conseguiu dar o nosso melhor e, enfim,
Faça perguntas, Cláudio. A gente gosta de responder perguntas, né, específicas aí. O que você acha, o que não acha. Eu só queria acrescentar só uma coisa do detalhe do link, que esse link que você colocou já é o da página de matrícula, mas tem um outro link do meu blog, que é o www.paulogala.com.br, ou do Fausto, do Revolução Industrial Brasileira, onde tem o programa do curso, para quem tiver interesse em ver, porque tem muita aula lá e tem todas as explicações do que são as aulas, enfim, tem todo o detalhamento, né? E eu só queria também destacar rapidamente, antes de passar para o Cláudio nos perguntar quanto quiser, que isso que o Fausto falou é de fundamental importância. Existe um debate intelectual no Brasil e, infelizmente, as nossas ideias têm perdido muito espaço, né? Então, eu acho que o Brasil tem um problema grave. A gente está diante de uma guerra industrial produtiva e os nossos pensadores, os nossos intelectuais e o nosso governo, eles acham que a gente está indo para a festa junina. Então os caras estão se fantasiando, levando quentão, achando que vai ser tudo muito legal e tal, só que na verdade a gente está indo para porrada, né? E o grande drama meu e do Fausto é falar, pessoal, põe a bola no chão, vamos entender o que está acontecendo. A gente está sendo surrado no mercado mundial. Se vocês forem com essa cabeça de festa junina, vocês que representam o governo, vocês são os pensadores do Brasil, a gente vai apanhar muito, né? Então, o nosso esforço, né, tanto do Fausto no canal, quanto o meu esforço também no canal do YouTube, no blog, é colocar essas ideias para todo mundo enxergar, porque hoje em dia é fácil ver isso, né? Tanto do ponto de vista prático, como o Fausto nos mostra, quanto do ponto de vista de dados, né? Eu que sou economista e pesquisador, assim, a gente trabalha com bancos de dados gigantescos, então a gente trabalha com 100 países, 120 países, o que aconteceu nos últimos 30 anos em relação a 8 mil produtos do comércio mundial. Então a gente faz uma varredura quantitativa pesada do que está acontecendo no mundo, né? E os dados são muito claros em mostrar isso que o Fausto está falando. Os países ricos e com baixa desigualdade são aqueles que se concentram nas indústrias mais tecnológicas do mundo, que é o filé mignon tecnológico, que é uma Alemanha, uma Suécia, uma Dinamarca, um Japão, uma Suíça, uma Finlândia. E os países pobres são aqueles que não dominam praticamente nada de tecnologia industrial. Na melhor das hipóteses, fazem um tênis, um sapato, uma camiseta, uma toalha. Pega Bangladesh, faz lençol, travesseiro. Quer dizer, ninguém vai ficar rico fazendo lençol e sapato e tênis, né? Ou, no limite, o caso africano, que só tem agricultura e mineração, né? Então, a gente tem dados fartos, né, para mostrar para as pessoas, tanto da perspectiva, vamos dizer assim, empírica, econométrica, bem parruda, de economista, quanto da perspectiva prática, do que tem na caixa preta de cada empresa que o Fausto abre e mostra. Fala, olha, o caso, por exemplo, do cimento, não quero me alongar aqui, mas olha, não é difícil entender que quem faz cimento não fica rico. Quem fica rico é o cara da Dinamarca que faz a fábrica, que faz o forno para fazer cimento, né? Então é mais ou menos essa ideia, né? Não só do curso, mas de tudo isso que a gente tem divulgado, né, Fausto, do site, do blog, do YouTube. É uma tentativa de, pelo menos, avisar a galera que não é festa junina, né? Sim, o Paulo, primeiro que o link da RIB, né, com o programa, com o conteúdo do curso, está disponível na descrição do vídeo para o nosso espectador e espectadora. No chat, como o Paulo Gala bem lembrou, no chat está o link aí, se você já fosse matricular agora, né, então você clica lá, já vai direto ali com o desconto, né, já com o desconto aí oferecido pelos companheiros, né, e com desconto também com a oportunidade de parcelar o valor lá do curso, né, como o Fausto explicou. E aí, você deu um ótimo gancho, Paulo, para a gente inserir uma pergunta aqui que é importante. Os dois aqui têm canais no YouTube e também estão nas redes sociais discutindo essas ideias. Você ainda lembrou agora que avisando, né, generosamente avisando a turma que não é bem por aí, não é desse jeito, né? Então, muito generoso da parte de vocês alertar essa turma que parece que não quer ouvi-los e que prefere ir para a festa junina mesmo, com o quentão, com o vinho quente e tal. Não sei se é caráter, porque não me parece que são tão assim, né, bem organizados. Mas, enfim, Paulo, minha pergunta você disse agora há pouco que perdendo espaço, né? Mas me parece, Paulo, que vocês nunca tiveram espaço no debate, estão tendo agora a partir de recursos próprios, né? Agora há pouco eu assistindo um canal aqui de televisão, rapidamente, o canal fazia a comparação da queda do PIB no segundo trimestre do nosso país, Brasil, com a Alemanha, falando que caiu o mesmo tanto, mas não explicou ao público ali, a grosso modo, assim, como que se dão as coisas na Alemanha. Bom, e a China?
Lembrar que a China teve aumento do PIB no segundo trimestre, né? Aumentou o PIB na China. Mas não vamos falar da China na CNN do Brasil ou na Globo News. Enfim, a minha pergunta, Paulo, é como que, por meio do curso que vocês estão lançando agora, mas também com esse trabalho que vocês têm desenvolvido, o Fausto que recentemente lançou o portal da RIB, né, um grande espaço aí, inclusive mais adiante a gente vai tratar aqui de uma entrevista muito interessante que ele publicou ontem, mas assim, como você ou vocês, por meio desses espaços, desses trabalhos, estão alcançando pessoas mesmo efetivamente e levando esse tipo de informação do tipo, olha, a coisa é mais séria. A gente até escreveu na descrição do vídeo aqui que o buraco é mais embaixo mesmo. E aí eu gostaria de te ouvir se hoje o Brasil, né, inclusive veio até a pergunta do chat em relação a isso, onde que o Brasil entra nessa história? Onde que o Brasil se situa atualmente com este desgoverno ou com todo o retrospecto aí que nunca foi tão favorável assim à ideia de estimular uma indústria high-tech, como você mesmo falou, ou de estabelecer aqui no Brasil, pelo menos, essa filosofia de que os industriais, de que a indústria ela deve subir esses degraus? Acho que a gente perdeu. É importante lembrar, antes de mais nada, que a gente já foi a grande potência industrial do mundo emergente, né? As pessoas não têm isso muito claro, mas no início dos anos 80, a produção industrial brasileira era maior do que a produção industrial da Coreia e da China somados, né? A gente exportava mais do que a China e mais do que a Coreia. A gente exportava 20 bilhões de dólares em 1980, enquanto que China e Coreia exportavam 18 bilhões. Então o Brasil já foi a potência industrial do mundo emergente, né? Aliás, era Brasil e Argentina as duas grandes potências, né? Os chineses vinham no Brasil, os coreanos também tentar aprender com a gente no final dos 70 e dos 80. Depois a gente começou a perder um pouco a mão ali nos 80, com crise da dívida, hiperinflação, acho que algumas decisões erradas, choque do petróleo fez a gente tomar muita dívida, enfim. Foi um momento difícil nos 80. E nos 90, aí a gente pegou a curva errada. Eu acho que o grande erro do Brasil foi nos anos 90, porque ao invés da gente entender os erros do final dos 70 e dos 80 e tentar recorrigir a rota, né, e seguir no caminho da industrialização, a gente fez uma virada total, né, de 180 graus e resolveu abandonar completamente o projeto brasileiro de industrialização, né, que nos tinha levado ao desenvolvimento até uma renda per capita ali de 10 mil dólares, que os economistas chamam de renda média, e aí a gente tomou a curva errada, porque a gente resolveu, os intelectuais da época, o governo da época, acharam que desenvolver a indústria não era mais importante. Eu até entendo, porque como a gente veio de uma década difícil, dos 80, a gente no 90, a gente meio que quis fazer o anti-80. Então a gente deu uma resposta traumática. Ao invés da gente entender o que aconteceu nos anos 80, a gente preferiu negar tudo o que tinha acontecido ali e falar, não, vamos abrir a economia, vamos esquecer essa ideia de tentar se industrializar e tudo mais. E enquanto que a gente pegou a curva errada da direita, a China pegou a curva da esquerda, a curva certa, e falou, não, a gente vai se industrializar com força, vamos aproveitar e ocupar todo o espaço que o Brasil deixou, vamos fazer dumping, câmbio competitivo, subsídio, tarifa, proteção, roubar patente, fazer compra governamental, todo o pacote de parafernália que a gente já conhece, enquanto eles não entravam na OMC, e aí, de repente, nos 2000, eles apareceram como o grande gigante industrial do mundo emergente. Aí o Brasil já tinha tomado uma pancada muito violenta. Aí, um pouco ainda na era Lula, eu diria que houve um suspiro industrial ali no que vai de 2003 a 2008, a produção industrial brasileira subiu mais de 20%, mas depois parou, o governo Lula deixou o câmbio se apreciar demais, trouxe o câmbio a 1,50, começou a matar todos os industriais de novo, e aí teve bolha de commodity, bolha de crédito, mas aí o fato é que a indústria realmente, tirando esse soluço, esse breve soluço de 2003 a 2008, no período que vai de 1990 até 2020, a indústria brasileira só tem sido surrada, né, e deixada de lado, assim, não é? E veja, eu não sou do setor industrial, diferentemente do Fausto que trabalha na indústria e conhece, mas eu digo isso no sentido de que eu nunca tive nem cargo público, nem trabalhei em uma indústria, né? Eu cheguei na indústria por uma via de estudo do desenvolvimento econômico, né? Eu cheguei na indústria porque, infelizmente, ou felizmente, o desenvolvimento tecnológico ocorre na indústria. Então não se trata de favorecer os industriais, se trata de entender como o desenvolvimento tecnológico ocorre numa sociedade. Quem faz o desenvolvimento tecnológico da sociedade é a indústria, né? Não é o setor de serviços tradicional, né? Então daí vem a importância. Então, na medida em que a gente abriu mão da indústria, de pensar a indústria, de entender a indústria e de promover a indústria, no fundo, o Fausto e Cláudio, que a gente fez foi
abrir mão do desenvolvimento tecnológico da sociedade brasileira. Por isso que o meu livro último com o André Roncalha, o título é Brasil, uma economia que não aprende, porque a gente decidiu ser burro mesmo, a gente esqueceu que para ter desenvolvimento econômico e aprendizado produtivo, o coração industrial é o coração tecnológico, né? Ô Fausto, e você, inclusive na primeira edição do Conversa com a RIB, trouxe aqui o exemplo da WEG. Você que tem essa experiência com as indústrias, com as fábricas, mesmo ali com conhecimento de causa, como apesar disso, apesar desse cenário narrado pelo Paulo Gala, desse período em que quase nada prosperou mesmo e que a indústria vem sendo surrada, algumas empresas, por exemplo, conseguiram, de repente, driblar isso, né? Porque o caso da WEG, que você trouxe para a gente na primeira edição, é algo muito claro disso, né? E, com toda certeza, há algumas outras, poucas, mas há também. E aí, emendando uma outra pergunta nesta, o Paulo acabou de falar, né, que a gente escolheu, né? A gente, sociedade, a gente, não apenas os industriais, mas a gente, na sua avaliação, quem? Porque nos parece que o que ocorria até a década de 80 e que, de repente, no período dos dois governos Lula, ainda com muitas ressalvas, ocorreu também, é que você teve o estímulo do próprio Estado, né? O governo entendendo e compreendendo a importância disso. Mas depois disso e antes daquilo também não tínhamos isso. Então, assim, o papel mesmo do Estado nessa história, né? Então, a gente, a sociedade ou a gente, o Estado, enfim, na sua avaliação. Vamos lá. Cara, eu acho que você tocou no ponto central. Não existe. Veja, o mundo industrial, tal como se conhece hoje, ele tem uma história anterior mesmo à independência do Brasil, né? Então, enquanto o Brasil estava fazendo independência, né, ainda uma economia escravocrata, né, senhores de engenho, etc., etc., na Europa já rolava a Revolução Industrial e logo em seguida, né, na América do Norte, inicia-se um processo virtuoso, né, de industrialização que a gente pode até falar algumas coisas sobre. Porém, veja, enquanto você tinha esse movimento primeiro no que hoje é o mundo desenvolvido e aqui a gente estava ainda gramando numa economia rural, né, cria-se um gap, né? E esse gap significa, então, esse intervalo, né, significa, então, que nós, quando iniciamos o nosso processo de industrialização, iniciamos tardiamente, daí o que a gente chama de industrialização tardia, né? Nas economias periféricas, né, que no caso do Brasil, da Argentina, são todas ex-colônias, né, que tentam politicamente, aí, já com um certo atraso, se desvencilhar das suas relações políticas de dependência política, né, que vem ainda no século XIX para o XX, e quando começam esse processo, começam, portanto, com uma distância, né, em relação ao mundo que já era avançado muito grande. Ora, por isso, é impossível falar de como retirar essa distância, vencer essa distância, se aproximar dessa fronteira tecnológica e produtiva e, portanto, se desenvolver sem um acelerador. Esse acelerador são as várias políticas públicas, né, que podem ser feitas, né, como todo mundo sempre faz e fez, né, pelos governos, pelos estados, né? Esse conjunto de ferramentas, né, que o Paulo citou, compra governamental, subsídio, tarifa, encomendas tecnológicas, que eu gosto sempre de citar, dumping e outras. Algumas ferramentas são consideradas mais sujas, outras são consideradas mais legítimas e sem nenhum julgamento moral, todas sempre são usadas. Todas sempre são usadas. O fato é, sem essa caixa de ferramentas, você não consegue fazer com que essas economias de industrialização tardia cheguem ao passo, né, àquele momento, né, da evolução, né, da tecnologia industrial, da tecnologia produtiva, onde essas economias que já estão há muito mais tempo nesse caminho, chegaram. Então, veja, você cita a WEG. Ora, a WEG, ela começa ali pelos anos 50 com uma oficina mecânica de conserto de 3 senhores lá de Santa Catarina, inclusive WEG por causa dos nomes, né, os primeiros nomes deles. E dali para diante ela começa a virar uma espécie de pequena, média, no máximo média empresa, né, manufatureira de circuitos elétricos, pequenos componentes elétricos, etc, etc. A WEG vira o que a WEG é hoje, né,
não só pela sua própria capacidade, que sempre foi muito especial, né? Sempre foi uma empresa muito bem gerida, né? Limpa, sempre foi uma empresa que inovou, então ela tem um corpo uma cultura de inovação muito grande. Mas ela não teria chegado aonde chegou sem os grandes, né, financiamentos do BNDES, por exemplo, né? Um banco público de fomento como o BNDES é fundamental para isto, né, para esse trabalho. Agora, por outro lado, hoje nós contamos nos dedos de uma mão, né, quantas empresas parecidas, né, representando, né, uma sofisticação de capacidades, né, como a VEG, que a gente já comentou aqui tantas vezes, com seus mais de 3 mil engenheiros empregados, né, com todo o seu corpo de funcionários no Brasil e fora do Brasil, suas muitas sedes, né, a VEG se tornando hoje já talvez a primeira universidade produtiva de fato brasileira, né? Isso tudo é fruto, né, de um trabalho privado-público, digamos assim, né, para inverter a expressão público-privado, né, e ficar mais claro, é um trabalho privado-público, digamos, entendeu? E hoje, o que acontece no Brasil, eu acho que quando você pergunta quem desistiu, quem escolheu, né, o que o Paulo chama de o emburrecimento, né, da sociedade, ou seja, que na realidade é uma renúncia ao conhecimento, é uma renúncia ao aperfeiçoamento, uma renúncia à educação aplicada, né? Quem fez essa opção? Ora, é uma opção política, né, feita por todos, com mais ou menos consciência, né? Agora, é claro que o empresariado nacional, né, quando ele resolve encarar uma grande luta de MMA como uma festinha de sábado à noite, né, como o Paulo metaforizou, ele tem culpa nesse cartório, tem culpa no cartório. Quer dizer, existe hoje uma concepção de que está tranquilo nós nos inserirmos na economia mundial de maneira subalterna, de maneira pequena, né? Se integrar nas chamadas cadeias mundiais de valor, né, que é o grande comércio internacional, de uma maneira, né, subsidiária, fornecendo autopeças em vez de fazer veículos, né? Fornecendo componentes plásticos para grandes sistemas que usam o plástico apenas perifericamente. E poderíamos citar muitos outros exemplos aqui, ou como o Paulo colocou, temos uma indústria cimenteira? Temos, porém, pouquíssimo tecnológico se comparado àquele grande componente, que é o forno cimenteiro, especificíssimo, super avançado, caríssimo, por uma empresa dinamarquesa que vende ele para as empresas cimenteiras brasileiras, a ponto, como a gente comentou no outro dia, da Dinamarca sequer precisar produzir cimento, porque fazendo os fornos, ela terceiriza para os demais, façam um cimento aí que eu compro de vocês. Aliás, isso aí é maravilhoso, essa aula, Fausto. Quando a gente olha os dados hoje, a gente vê que todos os países ricos se livraram das indústrias de baixo conteúdo tecnológico. Então você não vê a Dinamarca fazendo cimento, ou fazendo tênis, ou até mesmo fazendo travesseiro, lençol, meia, esse tipo de coisa, porque eles ocuparam a mão de obra, os trabalhadores deles, para fazerem as coisas nobres do ponto de vista tecnológico. Então, os países ricos, eles mantiveram as indústrias high-tech, e isso que eu estou falando são dados, né? Dados agregados de muitos países durante décadas, né? Então, os dados mostram que os países ricos abandonaram as suas indústrias low-tech, um pouco das medium-tech, ficaram só com as indústrias super high-tech, com serviços empresariais sofisticados. Por isso que tem esse equívoco de que as pessoas acham que a indústria perde participação no PIB. É verdade que a indústria perde participação no PIB quando um país enriquece, só que ela perde por um efeito de descarte das indústrias ruins e manutenção das indústrias boas. E aí parte da população que estava empregada nas indústrias ruins vão para os serviços sofisticados. Então isso que é uma sociedade rica, é aquela que emprega suas pessoas em indústrias high-tech e serviços sofisticados. E países pobres, como o Brasil e a África, são aqueles que empregam suas pessoas em indústrias low-tech, sapato, pijama, travesseiro, e agronegócio e serviços tradicionais. Isso é muito claro nos dados, e nas aulas que o Fausto dá, fica, vamos dizer assim, pornograficamente claro, né, Fausto? É verdade, fica claro. E uma coisa que você chamou a atenção, que eu gosto muito de mencionar também, no curso tem essa informação, que é o seguinte, você não vai conseguir, porque, veja, é claro que o jovem contemporâneo, ele não está interessado, às vezes ele não quer morar numa cidade do interior, às vezes ele não quer trabalhar numa empresa, né, fabril,
tudo bem, ele tem direito a querer coisas, por exemplo, como ser um designer num estúdio de mídia digital, né? Ou, por exemplo, ser um advogado de sucesso e trabalhar na Avenida Paulista, etc, etc. Claro, essas coisas têm que existir, fazem parte do desenvolvimento. Porém, o que nós argumentamos aqui é o seguinte: não pense o Brasil que vai conseguir ter uma grande massa de serviços muito sofisticados como esses assim, que a gente está mencionando, se não tiver demanda por esses serviços. E quem demanda os serviços mais sofisticados, os serviços que têm muita cabeça envolvida, muito conhecimento, são os setores que são muito intensivos em conhecimento e em tecnologia. Não é o agronegócio nem a mineração que vai demandar uma multidão de nem a 25 de março, analistas né? de dados. 25 de março não vai É isso, a gente vira isso, quer dizer, um monte de gente que tem graduações, né? O Brasil oferece graduações, as pessoas se graduam e vão trabalhar em quê? Aí frequentemente vão para comércio, né? Vão para serviços um pouco sofisticados, vão trabalhar em funções que não são as suas, né? Isso é o efeito. E agora, quer dizer, a uberização. E dirigir Uber. Você esqueceu do mais importante. Uber, vender o bolo de pote, etc. Quer dizer, isso tudo é o quê? É o sintoma claro do comprometimento já na força de trabalho, ou seja, nós, né, cidadãos, de uma estrutura produtiva que não se sofistica mais, que perde a sofisticação, que se simplifica e emburrece. Agora, se nós tivéssemos o tecido industrial dos anos 60, 70, né, ainda ativo e melhorado, né, aí você pode ter certeza que teria muito mais disponibilidade de emprego para, por exemplo, auditores, analistas de dados, mídia digital, publicitários, designers, advogados especializados, né, consultor disso, consultor daquilo, engenharia nem se fala, etc, etc, etc. Então, a conexão entre industrialização em países periféricos e oferta de empregos de qualidade, ela é muito clara, ela é muito óbvia, né? E daí isso é uma das razões pelas quais a gente não só faz essa militância na internet todo dia, como nós fazemos, como principalmente montamos talvez o produto mais nobre da nossa parceria, eu e o Paulo, né, que é esse curso. Foram 4 meses gravando as aulas, entendeu? Para tentar detalhar da melhor maneira possível isso, para que as pessoas possam sair dali capazes de argumentar e a gente finalmente tentar ter, entendeu? Esse quadro de pasmaceira no debate, né? Capazes de ir lá e dizer, não, cara, pô, isso aqui faz diferença, nós estamos no caminho errado, etc, entende? Então é um pouco isso, essa é a nossa motivação, sabe? Colaborar bastante na militância mesmo, né? Porque, como vocês falam assim, eu fico pensando, né? Decisões políticas, né? Porque, a grosso modo, assim, a população brasileira, como a gente fala aqui, os brasileiros alheios, porque a gente está aqui eu sempre falo isso no ar, a gente está aqui no ar há quase 40 minutos discutindo um assunto que é muito importante, mas que milhões de brasileiros estão alheios a isso. Então, assim, e eu fico pensando, né, de repente, chamar estes milhões de brasileiros é a principal missão. Mas o problema do emprego deles, do emprego que eles não têm, que eles não acham e que não paga salário, é exatamente isso que a gente está discutindo aqui agora. Que você não vê na grande imprensa. Não, exatamente, Paulo, porque os veículos da grande imprensa, da mídia corporativa, que com toda certeza alcançam muito mais pessoas, eles não informam isso. Eu tô falando isso porque nós estamos aqui falando muito de decisões políticas, né, escolhas políticas, né, porque é disso que se trata mesmo, né, se hoje o Brasil não é um país industrializado, se hoje o Brasil não está participando desta luta aí com condições, é por decisões políticas. Mas nós temos uma sociedade que nunca foi chamada para discutir esses assuntos, nunca teve contato com esse tipo de assunto. Por isso que é importante iniciativas do tipo curso, mas também vocês estarem aí falando para todo mundo, em qualquer lugar, porque é preciso estabelecer esse contraponto mesmo, essa contranarrativa, porque é disso que nós estamos falando. Vocês trouxeram aqui exemplos claríssimos, práticos, de como a nossa vida, no dia a dia, eu na condição de desempregado, mas muitos dos que trabalham no comércio, por exemplo, estão ali passando seus dias sem agregar valor nenhum, com salários que são salários muito arrochados, né? E as pessoas sabem disso, elas que trabalham ali no dia a dia sabem disso, sabem que não tem muita perspectiva, infelizmente, porque não tem mesmo, da limitação, né, desse setor, esse tipo de trabalho. Você quer ver uma pergunta? Como você explica que a Alemanha, Suíça
e Suécia e Japão, que têm os salários mais altos do mundo, estão entre os países mais competitivos do mundo. Como explicar um salário tão alto com tanta competição e competitividade? E como explicar o caso brasileiro que tem salário tão baixo e tão ruim e não tem competitividade e não consegue competir com nada, né? É exatamente isso que a gente tenta explicar para as pessoas, e no curso, e no blog, e no YouTube, que a gente não tem domínio tecnológico, a gente não tem produtividade. Então, quando uma empresa não consegue fazer um produto diferenciado, que tenha conteúdo tecnológico, que tenha uma arte própria, a empresa vai partir para um negócio chamado competição por preço, guerra de preço. Aí a empresa está à beira da falência já, porque a única arma dela é reduzir preço. E ao reduzir preço, ela é obrigada a reduzir salário. E aí, em geral, quebra a empresa e a pessoa fica desempregada. Então, essa competição por preço é o que deixa um país pobre. E a competição por qualidade é o que deixa um país rico. Aí você vira uma Alemanha, uma Suécia, uma Suíça. Porque se a gente tivesse milhares de VEGs no Brasil, o Brasil seria uma Alemanha, né? E eu posso até compartilhar com vocês aqui um caso assim bem prático mesmo. Eu não moro na capital, não moro na cidade de São Paulo, moro na região metropolitana, e onde eu moro aqui é um polo industrial. Ainda que os moradores aqui, os cidadãos que vivem aqui não compreendam, talvez não enxerguem dessa forma, mas eu percebi que, por exemplo, aqui, o jovem, assim que ele sai do ensino médio, ele consegue, com muita facilidade até, um emprego nas fábricas, nas indústrias que tem por aqui. E o salário médio, assim, o salário inicial, ele é muito superior ao salário, por exemplo, de um jovem da periferia da capital, que de repente tem que trabalhar em um escritório no centro de São Paulo ou em uma loja do comércio. Né? Isso quando não vai para essas franquias, né, que é praticamente o caminho assim, natural de muitos jovens da periferia de São Paulo, que vão trabalhar em franquias, né, e aí franquias ou telemarketing, né, e aí o salário é ainda mais arrochado, né, as condições de trabalho também são para lá de precárias. Então, assim, eu percebi isso porque eu cheguei a trabalhar em uma fábrica aqui e muitos jovens, muitos meus colegas mesmo assim, né, vizinhos e tal, trabalham em fábricas. Talvez eles não enxerguem a diferença, né, essa diferença que nós estamos compartilhando aqui para o público, mas é algo visível mesmo. O jovem daqui de um polo industrial, né, ele, quando sai do ensino médio, apesar de repente ali não ter toda a capacitação, enfim, não tem ali apenas o ensino médio completo e tal, ele consegue na sua primeira oportunidade de emprego, um emprego que é razoável. E sem contar que acaba tendo alguma perspectiva de repente, cursar um ensino superior para poder atender aquela demanda ali da fábrica. Enfim, isso eu trago aqui para vocês porque eu conheço pessoas que seguiram por esse caminho e talvez não percebam isso, mas está englobado aí, inserido nesse contexto. Eu quero cumprimentar o nosso público aqui antes de voltar a discutir com vocês. Não é debate, viu, gente? Aqui é discussão, a gente não fala debate, senão eu tenho que rivalizar. Que a gente concorda demais, não dá para debater que a gente concorda demais. Não, o pessoal fala assim, debatem. A Eliana Cesário está aqui com a gente, a Never também, a Never que inclusive chegou antes da live começar, muito obrigado à audiência da Never, da Eliana Cesário. Agradeço também aqui a Manuela Alves, que fez aquela pergunta, né, de onde o Brasil está nessa história, e que o Paulo e o Fausto já responderam. A Adriana Cândido por aqui também nos prestigiando. Ela escreve aqui que depois que conheceu o Paulo Gala, o Wallace Moreira, a trinca aí, hein? É o quarteto, porque a gente inclui também o Fausto Oliveira. Põe o Fausto aí, o Fausto também, porra. É o quarteto, e se duvidar tem o quinteto também, porque ontem estava aqui o Oreiro, então tem uma turma boa aí. Oreiro. De desenvolvimentistas que estão, assim, a seu modo, estabelecendo a contranarrativa, porque o nosso papel enquanto mídia independente é estabelecer a contranarrativa, não é ficar a reboque do que a mídia corporativa publica. Então, eu vejo que vocês fazem isso muito bem. Eu falei isso para o Fausto recentemente no Conversa com a RIB, que o portal da RIB é exatamente isso, né? Um veículo de mídia independente estabelecendo a contranarrativa no dia a dia mesmo ali, com notícias que não vão sair na mídia corporativa e que não terão espaço para ser analisado na mídia corporativa. Então, aqui a Adriana falou que achava um porre, mas ela tá pegando a nossa doença aí também, ela tá ferrada, porque a gente é viciado em economia, ela vai acabar acontecendo isso com ela também. Isso é um problema de acompanhar vocês, viu? Que a gente fica acostumado, né? E fica assistindo sempre. Vão pegar a nossa doença. Cuidado. Por falar nisso, eu conheci o trabalho do Paulo por intermédio do Fausto Oliveira naqueles vídeos de 12 minutos. Eu falei até pro Fausto isso. Lá no canal da RIB. Eu não sabia claro, que o Paulo tinha
Eu nem sabia que você tinha canal, Paulo. Então, o Paulo tem um canal no YouTube, eu imagino que nossos espectadores conheçam, mas se não conhecem, busquem Paulo Gala aí na caixinha de busca do YouTube. E o Fausto Oliveira tem o canal da RIB, da Revolução Industrial Brasileira. Sempre, né? É muito importante que vocês conheçam e se inscrevam também. Desculpa a piada, mas assim, sempre que você fala de RIB, Fausto, me tranquiliza um pouco, porque hoje, para mim, a indústria brasileira é RIP, que é Rest in Peace, né? Em inglês, Rest in Peace, né? É quando você morre, você escreve na lápide, né? Então, graças a Deus que a gente tem o RIB, que é a Revolução Industrial Brasileira, não é a RIP, né? RIP é o que se defende por aí, né? A gente não é RIP, a gente é RIB, né? Não, e assim, o Paulo, o Fausto, a gente sempre comenta isso, né? O Fausto está aí para lembrar nós que nós podemos sair dessa, né? Com as entrevistas, com as conversas que ele trava lá no canal, a gente sempre fica mais animado, esperançoso de que, ó, tem como sair dessa, né? Tem como lidar com o passivo que essa turma vai deixando por onde passa. Eu quero agradecer aqui também a audiência do Orixá Carnel, do Alexandre Almeida. Vou aqui perguntar, e aí na sequência a gente segue com a discussão. Vou passar uma pergunta que vem do chat, aí o Paulo e na sequência o Fausto respondem. Vem uma pergunta aqui da Adriana. O que tem de falso e verdadeiro quando falam que o crescimento no Brasil, nos governos petistas, foi falso? Se puder pontuar, obrigada. Paulo, na sequência o Fausto. Essa pergunta é maravilhosa, porque eu responderia dizendo que ele foi ao mesmo tempo falso e verdadeiro, tá? Por que verdadeiro? Porque realmente a gente cresceu muito. Foi o período que o Brasil cresceu, foi o período que a gente mais cresceu desde o milagre brasileiro dos anos 70. Aliás, um economista chamado Edmar Baixa, que é um cara interessante, já foi mais interessante no passado, agora menos, mas ele criou um termo muito interessante. Ele chamou a época do Lula e da Dilma de milagrinho. Foi o milagrinho brasileiro, né? O milagrinho brasileiro porque as nossas taxas de crescimento aceleraram de 1,5% ao ano para quase 4% ao ano, né? Então, para dar um panorama histórico, nos anos 80 a gente cresceu 1,5%, na média, né, de todos os anos na década de 80. Na década de 90 a gente cresceu 1,5%, na era Lula e Dilma a gente acelerou para quase 4%, depois do impeachment até hoje a gente voltou para o 1,5% e agora no Covid a gente despencou. Ou seja, num espectro de 40 anos, teve só uma década ali que a gente cresceu, que foi o milagrinho, né? Então, nesse sentido, foi verdadeiro o crescimento, o desemprego caiu para 6%, quase 5,5%, os programas de distribuição de renda foram fantásticos e tudo isso. Agora, ele foi falso em que sentido? No sentido de que o motor dele não foi o motor que a gente defende, por exemplo, no curso, no blog, na visão que a gente tem, porque o motor principal da era Lula foi a expansão de crédito. O crédito no Brasil aumentou demais, né? Teve anos ali em que o crédito aumentava 20%, 30% ao ano, né? O crédito sobre PIB no Brasil mais do que dobrou na era Lula. Então, assim, nada contra o crédito se ele não crescer de maneira explosiva e se ele vier acompanhado de um aumento de renda consistente, especialmente se as indústrias estiverem melhorando, se o país estiver se sofisticando, se a produtividade estiver aumentando. E o que a gente vê na era Lula, especialmente depois da crise de 2008, infelizmente, é uma expansão pura e simples de crédito, né? Quando a indústria para de crescer ali em 2008, 2009, quando o câmbio vem a R$ 1,50, a gente tem uma espécie de farra do boi, né? Vocês devem se lembrar disso, todo mundo comprava carro, parcelava em N vezes, comprava imóvel, tinha crédito farto, né? Uma sensação de riqueza que no limite virou mesmo uma bolha de crédito, né? A própria indústria brasileira, Fausto, surfou isso, né? Porque essa bolha de crédito aumentou a demanda por produtos industriais brasileiros, né? Só que a bolha de crédito nunca é infinita, porque as pessoas não conseguem se endividar para tudo sempre, né? Então, quando chegou ali na crise da Dilma em 2013, 2014, o Banco Central começou a subir juros, a inflação começou a subir, sair do controle e, basicamente, a nossa bolha estourou em 2014, 15, 16, em parte por erros da Dilma, em partes por sabotagem, por lava-jato, por choque de taxa de juros, enfim. Como diz minha amiga Laura Carvalho, a queda de um avião é uma conjunção de fatores, né? Então, quando um avião brasileiro caiu em 2015, 2016, houve ali uma conjunção de fatores. Então, e por isso que dá margem para muita discussão a era Lula e Dilma, porque houve esse vetor de crescimento muito claro e muito forte, mas houve também um vetor de alavancagem, de crédito, de endividamento e de crescimento pela via fácil, né? Não pela via difícil. A via difícil é aquela que a gente advoga, né? Em que as empresas se sofisticam, sobem a escada tecnológica, aumenta a produtividade, os salários aumentam,
mas é difícil fazer isso na guerra industrial, né? O mais fácil é crescer por expansão de crédito, só que o crescimento por expansão de crédito ele é limitado por definição, né? É um caminho mais gradual, né? Este que vocês estão aqui advogando. Fausto Oliveira, por favor, a pergunta da Adriana Alcântara. É mais gradual e é estruturante, né? E aí é que eu acho que faltou, entendeu? Porque quando você tem o... Veja, a nossa economia, quando chega na época do Lula e da Dilma, já era uma economia muito menos sofisticada e com muito menos tecido industrial do que, né, já havia sido, né? A gente tinha passado, vamos lembrar bem, por todo um período, né, dos anos 90, os governos Collor e Fernando Henrique, principalmente, com um breve interregno ali do Itamar Franco, mas que não teve, né, condições de tempo mesmo de implementar qualquer diferença em relação aos outros dois. Então, assim, de Collor a Lula, é toda uma década que desestrutura bastante do nosso tecido produtivo. Por que eu estou falando disso? Pelo seguinte, perceba se você... vamos fazer um exercício de hipótese. Se por hipótese você tem uma economia em que você tem uma empresa sofisticada, né? Imagine, um país pequeno tem uma empresa sofisticada, 70 padarias e 1.000 fazendas, né? Se essa economia cresce 10%, não significa que ela modificou para uma economia com 30 empresas sofisticadas, 10 padarias e 500 fazendas. Ela continua sendo uma economia de uma empresa sofisticada, 30 padarias e 1.000 fazendas. E é mais ou menos isso que acontece no período do Lula e da Dilma Rousseff, né? As tentativas feitas para se transformar a estrutura produtiva brasileira numa estrutura produtiva mais complexa, mais sofisticada, foram muito tímidas. Elas não tiveram o efeito, né, de realmente agregar valor real, né, à economia. E aí partiu-se para esse tipo de artifício, né, que é crescer por consumo, por oferta de crédito, né, que sempre dá nesse tipo de problema aí, como acabou dando, que o Paulo explicou com muito mais brilhantismo. Então, veja, eu acho que sim, havia boa intenção, eu não duvido disso, havia um conjunto de esforços, né? Alguns deles, né, foram até bem-sucedidos. Então, por exemplo, eu mencionaria para o PAC, acho uma iniciativa que valeu, né, daqueles anos. Acho que o Profarma, dentro do BNDES, foi importante para estruturar, ajudar, né, a terminar de estruturar um começo de complexo industrial farmacêutico no Brasil, né, que se hoje nós temos indústrias, né, como a EMS, Biosintética, Laboratórios Axê, algumas, né, fabricantes principalmente... A lei dos genéricos também, né, Fausto? Lá nos 90 também deu impulso, né? Exatamente, quer dizer, eles pegam, o Profarma pega a avenida aberta pelos genéricos, né, pela quebra de patentes, né, da lei dos genéricos, e diz o seguinte, olha, então vamos instituir empresas, né, que através de investimentos privado-públicos, vamos dizer assim, que vão produzir medicamentos genéricos no Brasil para o Brasil e vão ter preferência de... A gente tem que escrever um post de blog dessa história aí para contar de sim. Entrevista no canal na Revolução Industrial Brasileira com Pedro Palmeira, que foi um dos responsáveis pelo Profarma, né? Tá lá no canal. Porque esse exemplo é maravilhoso, porque a gente faz medicamento no Brasil hoje graças a duas coisas, a lei dos genéricos e ao BNDES. Então é um caso muito claro e simples, né, de como o Estado ajuda o mercado, né, Fausto? Exato, quer dizer, foi uma legislação que foi contra o livre comércio. Aí vou resgatar um pouquinho da história. Existe um acordo na Organização Mundial do Comércio chamado TRIPS, né, que em inglês é Trade Related Intellectual Property System, alguma coisa assim. Então é um sistema de propriedades intelectuais em coisas comercializáveis, de bens comercializáveis. Basicamente é um novo sistema de patentes, né, que organiza a propriedade intelectual de patente no comércio mundial. Bom, o Brasil, então, naquele momento, no final dos anos 90, disse, não, na questão do TRIPS a gente vai quebrar a patente de medicamentos que são de necessidade fundamental. Então, analgésicos, né, antihistamínicos. AIDS, né? Acho que AIDS o programa DST-AIDS, o coquetel de AIDS, exatamente. Então, quebrando essas patentes significava o seguinte, que o Brasil poderia, então, tentar produzir esses medicamentos sem pagar royalties para as empresas, né, multinacionais que detinham, né, a patente desses medicamentos. Então, foi uma medida contra o livre comércio. Se nós tivéssemos respeitado o livre comércio naquele momento, hoje, esses medicamentos não seriam baratos como são, né?
E o passo seguinte, então, foi a instituição de um programa dentro do BNDES, ou seja, de novo, ação pública, né, chamado Profarma, que estabeleceu, através de financiamento e acompanhamento da realização material disso, uma meta para instituir indústrias que pudessem produzir esses medicamentos no Brasil depois da quebra da patente. Né? Então, teve aí a Fiocruz, teve aí o BNDES, teve aí um monte de instituto universitário, todo mundo ajudando, e conseguimos isso. Então, essa foi uma das poucas medidas realmente estruturantes, né, de um sistema produtivo melhor, bacana, que é o que a gente quer, deseja, entendeu? Nos anos do PT no governo. Isso é maravilhoso, porque assim, agora, ou você acha que as empresas brasileiras vão conseguir bater o que a gente chama de Big Pharma, que é a Pfizer da vida, as gigantes de medicamentos do mundo. A gente aqui no Brasil, o empreendedor vai acordar e vai falar, puta, eu vou fazer uma empresa de medicamentos para bater a Pfizer. Então, o mundo não funciona assim, né? Não funciona. Se não fosse o BNDES, a lei dos genéricos e os TRIPS na OMC, só para dar agora ilustrar para vocês o tamanho do abacaxi. Se não me falha a memória, essa opção do governo de entrar na OCDE, esse pleito, significaria abrir mão de condições especiais na OMC. Por exemplo, a condição especial do TRIPS, que te permite quebrar patentes sobre determinadas condições, né? Então, se a gente disser que a gente é rico, né? Porque agora a gente se acha rico, a gente vai abrir mão de poder usar medidas como essa que o Fausto está destacando aqui, que foi fundamental para o desenvolvimento da nossa indústria de fármacos, né? Só para dar um exemplo prático disso, né? Mas para a grande mídia, para a mídia corporativa, é muito importante entrar no grupo da OCDE, pelo menos ter o status de país rico, né? Porque na prática, pelo que vocês estão falando aqui, você pode acordar e falar, eu sou rico. Aí você vai ser rico porque você falou que você é rico, né? Mas é simplesmente a questão de você se intitular rico, né? Que não tem nada a ver com ser rico de verdade, né? Eu acho que isso, Cláudio, é um dado cultural da maior maluquice, mas que tomou conta do Brasil, realmente. As pessoas, hoje, elas classificam as coisas pela sua superficialidade, né? Recusaram qualquer entendimento, não querem entender mais. Então, elas dizem o seguinte, se nós tivermos um governo online, um governo cheio de sites bem desenhados, né? Empresas que fazem conferências em hotéis de luxo, né? Que servem os melhores canapés e os melhores cafezinhos, que dão brindes maravilhosos aos jornalistas industriais que vão lá bater palma para tudo que eles fazem, entendeu? Se nós tivermos tudo isso, estamos muito bem, modernizamos. Tanto que a palavra é essa, o discurso é modernizar, né? Eles querem crescer um país rico e desenvolvido. O que importa para esse pessoal é crescer essas coisas, né? Construir isso, de fato, dá muito trabalho, aí ninguém está muito afim, entendeu? Eu acho que esse é um dos nossos principais problemas. Daí a necessidade de lá, entendeu? Por uma mudança de mentalidade. Esse é o trabalho que eu faço, que o Paulo faz, que você também se integrou e está fazendo. E daí a necessidade, vou fazer aqui o jabá mesmo, das pessoas se capacitarem, façam o nosso curso, porque é um instrumento valioso, né, para você poder ir lá e conseguir, entendeu? Interferir com mais força nesse debate. A gente precisa disso. Sim, recomendo aí, mais uma vez, o link está na descrição do vídeo, está no chat, né, e quem está nos assistindo ao vivo e fosse se matricular, ainda ganha um baita desconto lá, né, desconto exclusivo aí para quem está nos acompanhando aqui ao vivo. Ô Paulo, vou pegar como gancho que o próprio Fausto trouxe para a gente aqui, quebra de patente, engenharia reversa. E aqui no chat perguntaram assim, quanto desses países ricos aí contribuem, né, para essa política de industrialização, de indústria high-tech? A pergunta, em síntese, é assim, vale, em alguns momentos, de repente, se valer ali de mecanismos que não são tão bem considerados, tão bem quistos, assim, porque engenharia reversa, quebra de patentes, por exemplo, Estado mesmo colocando a mão e falando, não, tem que ser desse jeito, porque a gente precisa nos desenvolver enquanto sociedade. Quanto tem disso nesse ringue aí da guerra industrial, que envolve uma série de países e também seus sistemas produtivos? Parece até que foi combinado, mas não foi. Tem uma aula minha que é especificamente sobre isso, e eu começo a aula falando: quem mais quebrou patente no mundo foram os alemães, os suíços, os japoneses copiaram até não poder mais, os coreanos, mestres em engenharia reversa, os americanos. Então, os ricos quebraram muita patente, desrespeitaram muitas patentes antes deles se tornarem ricos, né? Então, a subida da escada tecnológica envolve
conhecimento, envolve aprendizado. Só que se chega alguém lá e põe uma patente, fala isso aqui, essa tecnologia é minha e ninguém usa, você bloqueia o conhecimento e bloqueia o aprendizado. Então, os ricos lá atrás não tiveram dúvida. Os suíços montaram em Basel uma base para espionar patentes alemãs, né? Eles literalmente roubaram e desrespeitaram as patentes alemãs, né? É claro que eles não vão falar mais hoje em dia, eles esqueceram essa história deles, eles mesmos apagaram a história, vamos dizer assim, meio complicada deles, né? Mas para quem estuda história, e aí eu recomendo o livro do meu amigo Ha-Joon Chang, que é um economista professor lá em Cambridge, ele mostra de maneira detalhada essa história suja das patentes, né? Então, esse é o primeiro ponto que precisa tomar muito cuidado, porque a patente, ela defende o status quo, né? Então, é evidente que se você for respeitar todas as patentes, você não vai aprender a fazer nada. Com isso, eu não estou dizendo que a gente tem que ir para uma selva sem lei e que ninguém respeita patente nenhuma. Eu acho que o TRIPS é um belo exemplo de como até o OMC conseguiu lidar bem com isso. Ela falou, olha, para quem é muito pobre e precisa de remédio, é razoável a gente admitir uma quebra de patente para que se possa produzir o remédio mais barato, porque as pessoas não morram no Brasil e na Índia porque eles não têm dinheiro para comprar um remédio contra a AIDS, por exemplo, né? Então esse é um belo exemplo. Quando a gente olha a China foi mais agressiva. A China copiou, roubou, não respeitou, aí foi pancadaria mesmo, né? Sempre me lembro de uma foto que me mandam de um Jeep Cherokee na China batendo com outro Cherokee made in China, e você não consegue dizer qual é qual. Aí eles põem um MacBook Air e a cópia chinesa, você não consegue dizer qual é o MacBook original, né? Então a China foi uma cópia deslavada, uma engenharia reversa deslavada e um desrespeito assim ostensivo a patentes. Ocorre que eles fizeram isso daí e aprenderam, e agora eles fazem melhor. Porque agora os carros elétricos chineses já estão próximos da fronteira. Os computadores chineses, a Huawei, vende mais smartphone do que a Apple. A Huawei superou a Apple na venda de smartphones, né? Então, a coisa da quebra de patentes, ela tem que ser vista como um caminho para você aprender. Já vocês vão ver os chineses defendendo patente. Aliás, os chineses já estão defendendo o livre comércio contra o protecionismo do Trump. Talvez vocês tenham visto isso na boca dos chineses. Meu Deus do céu, não dá, esse Trump é muito protecionista, olha o que ele está fazendo com o mundo, agora impediu o TikTok de operar nos Estados Unidos, isso é um absurdo, a gente tem que ser a favor de livre comércio. Então, quando você domina, aí você vira a chave, porque daí o livre comércio é o melhor para você, né? Então, é esse tipo de entendimento que falta para as pessoas que estão indo para a festa junina. Ô, Cláudio, eu posso contar uma anedota que está numa das aulas? Por favor. Porque esse curso é cheio de anedotas, né? Assim, eu vi tantas coisas assim que algumas realmente especiais eu coloquei no curso e essa, você chamou esse assunto, é uma delas. Assim. Um dia eu estava na Espanha visitando algumas fábricas lá, né? Pelo meu trabalho. E aí eu fui a uma fábrica chamada Comanza, que fabrica guindastes de torre, que são esses super típicos que você vê, aquele palitão, né? Aquele palitão assim, né? Em obra de edifício, né? Que tem um outro que vem por cima assim e fica levando as coisas, né? Enfim, guindaste de torre, né? Ou gruas, né? Como se chama. E aí fiz a visita, o cara me levou, vi aqui, vi ali e tal, pergunta, isso aqui. Chegamos no pátio, né? No final assim da visita, um puta pátio onde tinha lá vários modelos montados e tal, algumas coisas aí empacadas para exportar. E aí o cara me falou o seguinte, ó, a coisa mais interessante para você ver aqui é o seguinte, ó, tá vendo aquele barranco ali em cima? Aí eu olhei para o lado, vi, era um barranco, realmente, assim, uma diferença de relevo, né? Aí falou, ali em cima é um cemitério, era o cemitério da cidade de Pamplona, né? Falei, tá, mas o que isso tem a ver, cara? Aí ele disse o seguinte, não, porque nós aqui um dia percebemos dois caras da Liber, né, Espanha. O que é a Liber? A Liber é só a maior fabricante de guindaste do mundo. É uma empresa alemã que é líder, né, do setor de guindaste no mundo inteiro. Dois caras da filial da Liber da Espanha tinham entrado no cemitério, ido até o fundo do cemitério de Pamplona, ficar com binóculo em cima do pátio da empresa Comanza, que é uma fabricante bem menor do que a Liber, né? Para ver o que eles estavam fazendo. Compreende? Então, é isso. Aí o cara termina a história dizendo o seguinte... E eles ficaram orgulhosos, né, Fausto? Ele termina a história dizendo assim, ó, se a Liber veio espionar a gente é porque alguma coisa de boa a gente está fazendo, né? Entende? Então, assim, entrar nesse mundo, cara, é ver isso aí.
Então, e esse dado da espionagem industrial é a palavra que falta, porque é um mundo de quebra de patentes, engenharia reversa e espionagem industrial, que no fundo é o que se faz para tentar ter o quê? Domínio tecnológico, que é o desenvolvimento econômico, né? Então, no fundo, a gente está falando da mesma coisa usando vários nomes, né? Mas vocês dois aí têm conhecimento de algum caso brasileiro desse tipo de empresa ou industrial aí que compreenda isso? Eu digo, ainda que seja um caso isolado, né? Que se valha desses métodos aí para poder, pelo menos, colocar a dele, a indústria dele, a fábrica dele, para disputar neste ringue. Eu vou te trazer um caso, né? Tem algumas coisas que eu nem posso falar, na verdade, entendeu? Por favor. Seria comprometedor. Mas eu vou te trazer um caso aí de um que está no curso, inclusive. Esse não tem nenhum problema, foi de conhecimento público, então eu coloquei no curso. Você sabe que também na parte de construção civil você usa muito concreto, né? E o concreto é levado na betoneira, que é aquele caminhão que fica girando o concreto, né? E vai pela rua girando até despejar aquilo na obra. Pois bem, o concreto é um dos materiais mais abrasivos que existem, né? Então ele corrói, né, aquela estrutura de metal, né? E, portanto, aquilo dura muito pouco. Então o cara que vive de fazer concreto, botar dentro daquilo e levar para a obra, tem uma perda econômica muito grande. Aquilo precisa reparar muito, comprar novos e tal. Então teve uma empresa brasileira que resolveu tomar um passo, né, tecnológico, não de muita sofisticação, mas é um passo tecnológico que muita gente pensava e ninguém tinha coragem de fazer por causa do preço, né? Betoneira é um negócio de produto simples, então aí o preço ia ficar mais caro. Ela falou, não, mas eu vou apostar, que é fazer aquele balão da betoneira, o giratório, em aço inox, né? Porque fazendo em aço inox ele vai, tipo, dobrar a durabilidade, né? Dobrar, é uma coisa, assim, economicamente muito viável. Só que você tem que convencer o mercado daquilo, entendeu? De que vale a pena pagar mais caro no início. E ninguém tinha certeza se aquilo daria certo, até que eles tiveram a coragem de ir lá e fizeram. E aí, cara, foi todo um processo, e a betoneira ficou muito mais leve, aí teve a vantagem adicional de que, né, existe uma lei que limita o peso, né, não causar dano ao pavimento, então eles puderam, na verdade, oferecer aquilo, dizendo, mas essa nossa betoneira é mais cara, mas carrega mais concreto, então você vai poder entregar mais produto, fazendo menos viagens, você vai ficar mais produtivo. E o povo, né, começou a gostar dessa ideia. Até que teve uma feira, né, desse setor. E qual não foi minha surpresa de ver que essa pequena empresa brasileira, né, por causa de uma inovação que nem foi radical, nem nada, causou um mega de um incômodo, né, numa baita multinacional instalada aqui no estado de São Paulo, que produz a mesma coisa, mas nunca teve a coragem de tomar o passo do aço inox, mesmo com todo o capital que ela tem, né? Então, por aí você vê. Agora, rapidamente se reorganizaram e todo mundo já começa a se oferecer também a betoneira de aço inox, que não podem deixar de jeito nenhum essa pequena empresa brasileira ganhar essa vantagem, né? Ou para não dizer que ela não vai ser comprada, porque a ideia de que as multinacionais vão desenvolver o país é um negócio completamente errado, né, para usar uma palavra clara, porque a multinacional ela vai sempre defender o coração tecnológico dela. E ela vai deixar protegidinho isso lá num cofre na Suíça e na Alemanha. Ela nunca vai transferir a tecnologia dela nem para a subsidiária integralmente, porque ela tem medo que a subsidiária deixe escapar, muito menos para os fornecedores e para os concorrentes. Porque é da lógica da existência da multinacional, e veja, não estou fazendo juízo de valor aqui, tá? É multinacional japonesa, alemã, sueca, África do Sul, brasileira, seja lá quem for. É da razão de existência da empresa multinacional o domínio tecnológico que ela tem. Então essa ideia de transbordamento tecnológico chega a ser quase ridícula, porque nenhuma empresa vai deixar transbordar o seu lucro, o seu conhecimento, né? E na maioria das vezes o que elas fazem mesmo é comprar os entrantes potenciais dos países emergentes, especialmente o Brasil. Quantas milhares de empresas brasileiras, Fausto, você não acompanhou na vida, tendo sacadas, fazendo inovações e sendo rapidamente compradas pelas multinacionais para que houvesse aquela transferência tecnológica. Transferência tecnológica de quem não tem para quem tem, né? Que veja uma contradição. Então, o Brasil já está numa situação ruim. Quando descobre alguma coisinha e se anima, vem a multinacional e come, entendeu? É da lógica do sistema. A bocanha mesmo, né? Isso é a guerra industrial. É a guerra industrial. São os ataques comerciais, e tem uma aula no curso que eu falo exatamente disso. Eu, inclusive, batizei a aula da internacionalização.
São os ataques comerciais. A gente sofre ataques o tempo todo. Estão muitas e muitas e muitas empresas. Desde lá do caso do Delmiro Gouveia, lá nas Alagoas, né, que fez a primeira tecelagem, né, brasileira para fazer fio, né, fazer linha de costura lá em 1918, um negócio assim, que os ingleses que tinham o monopólio da linha de costura no Brasil, né, fizeram todo tipo de sujo contra o cara, até que o cara acabou morrendo numa emboscada, entendeu? Que até hoje tem gente lá no Nordeste que acusa a Machine Cotton inglesa de ter mandado pagar jagunço e matar o cara. E de lá para cá foram 1000 casos, né? A Selma comprada pela até a minha esposa me passou aqui, que a minha esposa mexe com costura, né? Deixa eu ver se eu coloco aqui. Essa aqui, ó. Qual que é essa daí, ó? Coates. Tá vendo aqui? Coates, né? Esse é o nome da marca internacional da Machine Cotton, que até hoje anos, né, destruiu o início da tecelagem do Delmiro Gouveia lá e nas Alagoas do início do século XX, entende? Então isso aí é da rotina, tá? Mereceria, naturalmente, que, né, o governo brasileiro estabelecesse legalmente o que pode e o que não pode fazer, né? Por exemplo, a compra da Selma pela GE, o Brasil estava no caminho de produzir turbina, meu amigo. Crime, né? Turbina. Estava fazendo turbina quase pro Tucano, lá pro MX, né? Pois é. Turbina de avião. Imagina se a Embraer mais a Selma tivessem formado um cluster para a produção completa de um avião, né? Que o avião da Embraer... Na China, o Estado chinês fez isso, consolidou todo o conhecimento de aviação que eles tinham produtivo, inclusive roubaram um monte de tecnologia da Embraer. Agora eles já estão fazendo o jato regional lá idêntico à Embraer. Eles fizeram uma empresa estatal chamada Comac, e a Comac já faz o equivalente a um Boeing, que ela vende pela metade do preço do que a Boeing e a Airbus vendem, né? Que é o Comac 190, que vai bobear. Eles têm um mercado de $1 trilhão de aviões nos próximos 10 anos na China, que eles vão jogar no colo da empresa estatal chinesa, que é a Comac. Como está caindo muito Boeing agora, não é nem mais tão difícil fazer um avião que voa, né? E talvez não colhe também falar assim, olha, sei fazer um Boeing, né? Não é muito mais referência. Então, por acaso, neste ano, em janeiro, né, teve a notícia que também, mais uma vez, a mídia corporativa tentou invisibilizar o fato da Boeing não ter vendido mesmo que em 62, algo do tipo, né? O Boeing chegou a vender uma dúzia de avião, você conta no dedo já, um negócio constrangedor, assim. Sim. Constrangedor, mas mais uma vez, pouquíssimo discutido ou falado. Ele varre para debaixo do tapete aquilo que não é conveniente divulgar. Ô, Fausto, desculpa, por favor, conclua aí. Aí eu já passo uma vez aqui no chat e tenho outra pergunta para vocês. Pode mandar pergunta. É o seguinte, eu quero aqui agradecer a audiência, né? Muita gente chegando e muita gente participando, inclusive aqui o historiador Ricardo Lúcio, lembrando que o Delmiro Gouveia tem um filme, Alagoas, né? Alagoas e tal, estado, de onde fala, inclusive, aqui a Jandira Alves, que é minha tia, né? Ela que acompanha o nosso trabalho aqui. E aí eu quero lembrar que, por exemplo, família de pessoas que trabalhavam muito com tijolos, né? E também com plantação de fumo. E aí, vejam vocês, né? Nós temos essa história que o Fausto acabou de nos contar, né? Que, de repente, estimulada, poderia, né, deixar o Estado, ou tornar o Estado, de repente, uma referência, pelo menos ter isso também como uma das referências. E, de repente, se explorou muito mais, ainda se explora esses dois tipos de atividade que não tem muito, né? Não tem muita sofisticação, muito valor agregado. Claro, mantém ali, né? Não apenas da família, mas de muita gente a subsistência mesmo, a existência, né? Ou ali a sua vida mesmo. Mas fica aí também mais um registro de escolhas, né, equivocadas, né, feitas aí há um bom tempo. Quero agradecer aqui também a audiência do Gilmar Neves, né, ele que dá boa noite para a gente aqui. Quero agradecer também aqui a audiência e a pergunta do Adriano. Deixa eu pegar aqui o comentário. Adriano Slow. Ele pergunta, e aí eu passo a pergunta para o Fausto. É possível dizer que a indústria brasileira se tornou uma maquiladora, Fausto? Sim. Grosso se tornou maquilador. O coeficiente de insumos importados na indústria brasileira é alto. O que isso significa? Significa que, vamos dizer que uma empresa produza um produto que seja composto de várias peças, né?
ela, em teoria, o que aconteceria num país, né, com razoável nível de industrialização? Esse determinado material produzido com vários componentes teria fornecedores domésticos, né? Fornecedores domésticos são empresas que estão geralmente nos mesmos, como chama na Espanha, polígonos industriais, né? Mesmos complexos ali, parques industriais, em que, em geral, existe uma certa vocação. Então, por exemplo, existe o Parque Industrial dos Eletroeletrônicos. Aí o cara vai lá, termina de fazer uma TV ou uma tela de computador, eu não sei, alguma coisa qualquer. Em geral, ele é comprador de uma empresa que está ao lado, né, ou próximo, na cidade vizinha, né? Em geral, esse sujeito também pode ser que ele seja produtor de um determinado componente já composto de várias peças para integrar um sistema de algum outro produto mais complexo ainda, né, no seu país. Ou seja, eu estou querendo ilustrar com isso a ideia da cadeia produtiva, né? Empresas, o produto industrial, por ser um produto compósito, né, ele é composto de muitas peças, partes, insumos e componentes, sempre é assim. Ora, ele, então, precisa de vários momentos, né, de produção, ele passa por várias etapas, e em cada uma dessas etapas se vai adicionando valor, né? O cara que faz o chip vende para o cara que coloca o chip na placa-mãe, que, por outro lado, vai fazer o outro que é o circuitador, né? Vai mexer nos circuitos, aí um cara que vai integrar aquilo no software, etc, etc. Então, assim, a cadeia produtiva, ela é muito ofertante e demandante, né? As empresas compram e vendem umas das outras até que o produto chega ao ponto de chegar, pumba, na prateleira do consumidor ou na prateleira de outras empresas, porque ele pode ser um produto, muitas vezes, utilizado para outros tipos de produção. Portanto, é um produto chamado intermediário, ele pode ir para produzir outras coisas depois. Dito isso, o que acontece? Quando você tem, no Brasil, um coeficiente de insumos importados muito grande, né? E, portanto, aquele momento em que a indústria, né, de determinada coisa poderia comprar no mercado doméstico determinado insumo, ou componente, ou peça, ou parte, tem vários nomes, né? Ela acaba tendo que recorrer ao mercado internacional. Então, isso é um fato da globalização, tá? Não estou querendo iludir ninguém de que isso possa ser revertido completamente, de que nós seremos autônomos, né, num nível assim de perto de 100% e tal. Isso não vai acontecer. O que precisaria acontecer seria nós retomarmos um pouco mais de conectividade desse tecido produtivo, né? O tecido produtivo hoje, essa trama, né, de empresas que compram e vendem umas das outras, né, e que compõem o setor industrial e que, portanto, ensina a sociedade a tecnologia, estimula a busca pelo conhecimento, estimula a aplicação da pesquisa e virar produto, etc, etc, etc. Esse tecido hoje ele está esgarçado, ele está cheio de buracos, né? E não é um tecido... Não, e a maquiladora, Fausto, desculpa te interromper, o problema é que a maioria a gente importa, porque é evidente que o país não vai ser autárquico no sentido que ele vai produzir tudo, né? O problema da maquila ocorre quando você começa a importar praticamente tudo e não consegue fazer mais nenhum valor adicionado tecnológico, ou seja, tudo que tem de bom vem de fora, né? É diferente, por exemplo, você pega uma Suécia, uma Suíça, uma Alemanha, é evidente que eles importam muitos insumos tecnológicos também, mas eles adicionam muito mais, porque eles são criadores de valor tecnológico. Aliás, a ideia de maquila, que veio do México, principalmente, que é talvez a grande maquila do mundo, tem uma distinção importante para o Brasil, né? A ideia de maquila de maquiagem, né? Que, sei lá, no México eles vendem 30 milhões de televisões para os Estados Unidos, só que é tudo feito na Ásia. Então, no México eles só põem a caixa de papelão, o manual de instruções e fala que é made in Mexico, né? Só que pelo menos ainda no México eles exportam, né, Fausto? No Brasil a gente regrediu ainda no conceito de maquila, porque a gente é uma maquila importadora, uma maquila introvertida, quer dizer, nem a capacidade de colocar no mundo o que a gente montou a gente tem, né? Aliás, a gente até brinca que a Fiesp, a gente poderia mudar o nome da Fiesp para Federação dos Importadores do Estado de São Paulo, né? E é isso, quer dizer, o percentual desses insumos importados ele é elevado demais hoje em dia, né? Veio a pandemia, a gente descobriu que, por exemplo, os ventiladores pulmonares que são produzidos no Brasil, os respiradores, né, de UTI, na verdade não tinham como escalar a produção, já discutimos isso aqui no nosso programa, inclusive, não tinham como escalar a produção porque, afinal de contas, o mundo inteiro queria aqueles mesmos componentes complexos que eram todos provenientes
da Alemanha, da China, Não, talvez... aliás, graças a você eu descobri que a Austrália, aquela que não tem indústria, a Austrália é grande player e fornecedora mundial de ventilador de respiração, né? Pois é, pois é. Mas é isso, então a Maquila, quer dizer, é uma indústria que não é exatamente uma indústria, no sentido de que pode ter lá uma coisa com cara de fábrica, mas é mais ou menos uma montagem, né, uma assemblagem de coisas, de componentes, né? E que, quer dizer, ainda pode ter uma inserção mais ou menos digna se ela pega aquilo, né, agrega algum tipo de valor e exporta. Porque aí você importou o componente e reexporta o componente na forma de alguma coisa que tem algum valor. Mas quando você pega e compra componentes complexos, né, não aprende a desenvolver, absorve essa tecnologia ao invés de desenvolver, monta um troço em que a sua participação é uma participação ruim, né, de baixo conhecimento, de baixa tecnologia, para vender nas Casas Bahia, né, porque é mais ou menos isso que se contou. Aí você virou a economia da 25 de março. Exatamente. Da 25 de março. Exatamente. É isso aí. E que sempre vai depender de novos ciclos de crédito para crescer, porque, quer dizer, por produtividade não será, né? Por valor adicional não será. Vai ser pelo quê? Vai ser pelo consumo rápido ali. Então precisa botar sempre todo mundo para consumir. Consome. Quer dizer, isso não é estratégia para um país desse tamanho, né? Com essa população, com essas capacidades e com essa história, né? O Brasil precisa de uma outra estratégia, muito diferente, né? Então, reduzir o nível de insumos importados, ressuscitar, né, setores de bens intermediários, tudo isso é fundamental. O governo fechar a CEITEC, que é a nossa tentativa de produzir microchip. É importante, né, falar desse caso. Entrar na microeletrônica, falamos desse caso. Entrar na microeletrônica para o Brasil seria fundamental, né? Aí você vê, estava tudo pronto para fornecer o chip do passaporte brasileiro. O governo foi lá e não fez a encomenda. Está tudo pronto. A empresa do Rio Grande do Sul está pronta. Tem salas limpas, que são laboratórios super difíceis de fazer. Tem instalações de gases super tóxicos, difíceis, que tem que entrar numa quantidade nanométrica dentro ali dos circuitos do chip. Quer dizer, aí vai desfazer a CEITEC, entendeu? Ao invés de ir lá e fazer uma encomenda tecnológica para a CEITEC botar o chip no passaporte. Enquanto a China gasta bilhões e bilhões, a China gasta bilhões, e o governo de Taiwan gasta bilhões para desenvolver as suas indústrias de chip. Quer dizer, é triste, né? É isso. Outro dia eu estava conversando com um amigo nosso aí, eu vou até citar o nome em homenagem, um grande amigo nosso, que é o Luiz Felipe Gesteira, né, economista de mão cheia lá do IPEA e conhecedor de indústria, né, na profundidade. Ele tem uma expressão que para mim, me conquistou. Assim, o Brasil é praticante do auto-imperialismo. Isso é maravilhoso, eu não conhecia essa. Pois é, caso único no mundo, né? Brasil, praticante do auto-imperialismo. Quer dizer, não precisa vir aqui me matar, não, eu mesmo. Entendeu? Isso é maravilhoso. E o pessoal no chat, e todos nós aqui analisando, narrando essas crônicas, né? A gente observa que tem muito também desse aspecto geopolítico nisso, né? Claro que ajudamos bastante, né? Damos bastante força aí para isso, né? Como o Fausto acabou de mencionar este caso, mas tem muito da geopolítica nessa história, né? E aí, Paulo, para a gente até encaminhar aqui para o encerramento do nosso programa, da participação de vocês, mais uma vez reforçando o convite para quem nos acompanha, que se matriculem, né, no curso As Crônicas da Guerra Industrial. O link está na descrição do vídeo, o link está no chat, o link do chat e o link da descrição do vídeo tem um desconto exclusivo para quem nos acompanha ao vivo. E a minha penúltima pergunta, Paulo, eu prometo que é a minha penúltima pergunta, aí depois vem a última e a gente encerra. A minha penúltima pergunta é em relação a essa questão dos chips mesmo, né? Mais ali relacionado ao 5G mesmo. Porque a gente está, vocês falaram de fronteira agora há pouco, eu não sei se é o melhor termo para isso, mas nós estamos na iminência aí da chegada da rede 5G aqui no Brasil, né? E você, muito, inclusive na introdução do curso, né? Você fala, né, que são pouquíssimos os países que têm prática em produzir equipamentos para essa rede, que é a rede que provavelmente será implementada a partir do ano que vem em grande escala. Então, assim, a gente está falando de algo que já é real, mas que pouquíssimos produzem.
Se for possível abordar isso rapidamente aqui, o contexto do Brasil, e aí na sequência eu faço a última pergunta que veio do chat, e para o Fausto eu vou aqui fazer a pergunta sobre a entrevista que você publicou ontem lá no site da RIB, viu, Fausto? Na Coreia do Sul, acho que mais de 60% das conexões já são de 5G. Essa é a realidade do 5G. Mais de 60% das conexões de internet na Coreia do Sul já são 5G. Eu tive, no começo desse ano, nos Estados Unidos, um monte de lugares, tudo 5G. Aliás, é uma coisa curiosa até, porque eu tive um pouco lá, eu estou dando aulas na GV pelo Zoom, né, plataforma remota. E um período que eu estava lá, eu estava dando aulas por lá no 5G. Quando chegou no Brasil, a qualidade da transmissão da aula despencou. Eu dava aula muito melhor lá usando o 5G, direto, né, para a GV, do que aqui no Brasil, porque a gente não tem esse 5G ainda. Então eu estava mais perto do Brasil lá nos Estados Unidos do que aqui, né? Então isso já é uma realidade. O Brasil está atrasado, não tem rede 5G decente ainda, mas uma hora chega. Agora, quem domina essa tecnologia no mundo é a China, é a Huawei. Eles têm mais de 70% das patentes, e vejam como eles são espertos. Eles já patentearam todas as tecnologias ligadas ao 5G. Então hoje é muito difícil alguma empresa entrar no mercado de 5G, porque a patente é chinesa. Por isso que eu falei, já os chineses vão falar, lei de patentes é fundamental, tem que proteger a propriedade intelectual, porque senão ninguém investe, ninguém inova, né? Porque agora os chineses já são donos de todas essas patentes 5G, que eles fizeram graças a bilhões e bilhões e bilhões de dólares colocados pelo governo chinês. Importante lembrar que a 5G é uma empresa que foi fundada por um ex-membro do exército do Partido Comunista Chinês para desenvolver um equipamento de telecom usado pelo governo chinês. Porque eles justamente queriam que o equipamento de telecom próprio, porque eles não são autoimperialistas, né, Fausto, como a gente é. Então eles queriam que a comunicação deles fosse feita sob controle deles. Isso que deixou o Trump em desespero, porque o Trump percebeu que a comunicação nos Estados Unidos seria feita sob a monitoria dos chineses. Porque se você tem uma rede 5G que roda em equipamentos chineses, os chineses vão conseguir espionar tudo que os americanos estão fazendo. Então isso deixou o Trump completamente maluco, porque o Trump descobriu que nenhuma empresa americana era capaz, e ainda não é hoje, de fazer um equipamento 5G telecom. Só a Nokia, a Ericsson e a Huawei são capazes. E são capazes por quê? Porque os governos desse país tomaram um risco enorme, a lá BNDES, por exemplo, a Ericsson, com muitas encomendas da área de defesa, para os radares dos caças Gripen, da Força Aérea Sueca, que eu acho incrível como um país do tamanho da Suécia consegue fazer um caça Gripen, é uma coisa que eu não me conformo até hoje, como um país daquele tamanho faz um caça daquela qualidade, né? Mas só para dar um exemplo, né, de como o governo toma risco, banca, investe e depois colhe os frutos, né? Que é o exato oposto do que a gente está fazendo com a empresa coitada nossa que ia fazer o chip do passaporte. Pessoal, a gente não consegue fazer o chip do passaporte, porque o governo vai fechar a empresa. Você vai falar mais o quê diante disso, né? É bem complicado. Ô Fausto, ainda vou emendar a última pergunta ao Paulo, que veio do chat. Paulo, responda, porque senão o pessoal vai ficar me cobrando aqui. Já está cobrando, ó, JC, passa a pergunta, não sei o quê. Então vamos lá, eu ia passar, mas vou passar já agora para não esquecer aqui. Uma pergunta que veio do historiador Ricardo Lúcio. Ele pergunta aqui, vou pegar aqui. Paulo, como fazer a reindustrialização por meio do poder municipal, né? Se valendo das sociedades aí em nível municipal. Daqui a pouco eu vou pedir para o Fausto explicar para a gente como os ônibus elétricos lá na Suécia, em Gotemburgo, nasceram a partir de uma demanda de compras do município de Gotemburgo, né? Mas o drama no Brasil é que os municípios e os estados estão completamente estrangulados, então eles têm pouquíssima capacidade de fazer políticas públicas, eles estão lutando para conseguir pagar o salário dos funcionários que está atrasado há mais de 3 meses, né? Então a nossa situação fiscal é gritante, né? E impede muito a ação dos estados e municípios para fazer qualquer tipo de política. Eles ainda fazem um pouco de atração de empresas com isenção de impostos e tal, mas o que precisaria ser feito, principalmente, são programas de compras públicas, ou que o Fausto chamou de encomendas tecnológicas, né? Mas para isso a gente depende do governo federal, né? O governo federal teria que capitanear isso, que liderar isso. Dá para a gente pensar em iniciativas em nível municipal, mas a verdade é que os nossos municípios eles lutam para sobreviver, né? Por favor, Fausto, se quiser complementar também. É só chutar para o gol essa bola que ele levantou aí. Realmente é um dos casos que está no curso. Todo mundo sabe que
o veículo elétrico, né, é o veículo do futuro, né? A gente precisa, o mundo vai exterminar com o motor de combustão, né, o motor que tem escapamento de gases, para zerar as emissões e tal. Então, está tendo a eletrificação, né, veicular no mundo e não sei por qual razão começou pelos ônibus, né? Acho que, enfim, pela questão de ser transporte coletivo urbano e tal. E lá na Suécia, percebendo que isso seria uma tendência, lá por 2008, 2009, assim, já faz bastante tempo, né? O governo sueco, através da prefeitura de Gotemburgo, que é uma cidade sueca, né, se juntou e disse o seguinte: olha, por que a gente não pega e faz uma encomenda tecnológica para uma empresa automotiva sueca, né? E aí chamaram a empresa Volvo, que é uma grande fabricante automotiva do mundo, né, que tem sede exatamente em Gotemburgo. E por que a gente não encomenda para essa empresa um modelo, um protótipo de ônibus completamente elétrico? E aí, veja, né, fazer a ressalva que não é aquele ônibus elétrico que tem aqueles palitos em cima que fica rodando só onde tem o fio elétrico. O trólebus. É um ônibus elétrico. Não é o trólebus, né? É um ônibus elétrico, né, com uma bateria, uma célula de combustível elétrico, né, dentro dele, que consegue rodar com uma determinada autonomia por tantas horas num determinado circuito, sem precisar você instalar toda aquela infraestrutura de eletricidade aérea, né, que é a coisa do passado. Pois muito bem, eles foram lá e pegaram o dinheiro público da Prefeitura de Gotemburgo, o auxílio público das universidades suecas, Centros de Desenvolvimento de Tecnologia, e a sua própria capacidade como uma grande universidade produtiva, que é um conceito que a gente traz no curso, né? E desenvolveram esse protótipo, né? Sob encomenda da Prefeitura de Gotemburgo. Pois muito bem, colocaram para rodar como teste, né, em Gotemburgo. Está tudo isso comentado no curso, né? Deu muito certo. E ali esse aprendizado tecnológico feito a partir desse trabalho privado-público, público-privado, né, virou um produto inovador, né, que não existia, que é o ônibus elétrico. E aí, depois, os outros concorrentes acabaram desenvolvendo tecnologias similares. Porém, antes de a concorrência chegar perto disso, a Volvo já tinha a confiança dos mercados mundiais, né, na questão do ônibus elétrico. Vendeu ônibus elétrico para a Europa inteira, para a América Latina, vendeu ônibus elétrico para a Ásia e vendeu ônibus elétrico para todo mundo e continua até agora. É uma grande líder. Ou seja, o caso mostra exatamente como que a interação entre Estado e mercado, Estado e empresas nacionais, quando ela é bem feita, né, as potencialidades, as possibilidades são muito grandes, né? Você consegue abrir um novo mercado, explorá-lo, conquistá-lo, né, e ser meio que o bam ali. E isso beneficia muito a sua sociedade, né? No caso da Suécia, é uma sociedade que, como, né, dizem por aí, já nem tem mais onde colocar dinheiro, né? Só que não para de entrar dinheiro lá, por que será, né? E é um risco que o governo sueco tomou. Podia ter dado tudo errado, porque vai ter o cara aqui no Brasil que vai falar: mas que absurdo com o dinheiro público, podia ter desperdiçado, a que custo, etc, etc. Então, o governo sueco tomou o risco, deu certo, e tá aí os ônibus da Volvo, né? Pois é. E aí esse argumento do, mas se desse errado. Ora, há vezes em que sim, dá errado. O problema é, e se você não fizer nada? Algum outro vai fazer. Essa é a guerra. Algum outro vai fazer. E aqui a gente fica só assistindo a boiada passar, entendeu? Porque a gente está sempre esperando que alguém mais passe. Eu acho que este é o ponto de toda a nossa conversa aqui e do curso de vocês. Compreender que há uma guerra mesmo, efetiva, né, no dia a dia, e que as nossas empresas aqui, o empresariado, os industriais brasileiros, não estão, digamos assim, incorporados a esse espírito, pelo menos pelo que vocês falaram. E aí a minha última pergunta ao Fausto, com base em uma entrevista que ele publicou ontem lá no portal, vai muito nesse sentido. Mas antes, Fausto, eu quero aqui pedir a você ou ao Paulo, enfim, vocês dois aí, a Adriana diz o seguinte: gente, eu queria muito fazer o curso, mas só poderia se for por boleto. Estou sem cartão de crédito, rola boleto? Tem boleto, tudo. Boleto, tudo tranquilo. É só entrar lá, tem várias opções. E aí aproveita o desconto, aproveita o desconto aí de 20% que a gente está te dando aí, você está aqui na live, aproveita, vai lá agora. E é isso mesmo, o link está logo abaixo aí, Adriano, o link está no chat, tá aí, matricule-se usando o seguinte cupom, você clica no link, já vai direto lá,
com o cupom aí de 20%. Eu vou passar a pergunta para o Fausto primeiro, Paulo, mas você também fica à vontade para falar, acho que até para emendar as considerações nesse sentido, porque assim, ontem, vou compartilhar a tela com o nosso público aqui, rapidamente, lá no portal da RIB, né, a RIB que tem um portal agora, né, rib.ind.br, né, inclusive foi alvo aí de chute no último Conversa com a RIB, eu fiquei tentando aqui acessar .com.br.com para ver se conseguia acessar e não encontrei, porque o Fausto segurou isso até o dia 25, né? O Fausto ele fez questão de segurar, como aquelas lojas, como Americanas, enfim, a porta fechada, a aglomeração na porta, para que a gente soubesse aí o link da RIB. Então, rib.ind.br é o portal da Revolução Industrial Brasileira. E ontem, Fausto, você publicou esta entrevista com o Júlio Gomes, né? Júlio Gomes de Almeida, ele que é diretor executivo... Nosso querido Julinho, também conhecido como Julinho. Eu não tenho, Paulo, não tenho intimidade, o JC não tem, então fica aí, ó, Paulo Gala e o Fausto falando aí, que é o Julinho. A propósito, vai até aqui uma consideração também, nós não seguíamos eles, né, o Instituto, no Twitter, o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, e a gente percebeu bem legal. E a gente percebeu que tem um baita conteúdo para poucos seguidores, então por isso que é importante, mais uma vez aqui, vocês estão aqui, mas tem uma turma muito boa mesmo aí, colocando este tema para discussão, para debate, né? E que todos vocês, espectadores, devem conhecer. Então, pesquisem sempre no Google, façam esse clipe, né? Como a gente chama no jornalismo, clipe, joguem em indústria, em desenvolvimento, e vá no Twitter. Enfim, acompanhe o Paulo Gala, acompanhe o Fausto Oliveira, pelos canais da TV Jovens Cronistas, do Jovens Cronistas, vocês conseguem alcançá-lo. E aí, em dado momento na entrevista, Fausto, eu só tirei aqui um termo que eu achei muito interessante, porque cabe muito bem com o espírito do curso de vocês. Em dado momento lá, o Júlio responde o seguinte, abre aspas, né? Acho que o que falta na nossa indústria, a indústria brasileira, para que desenvolva inovações a partir da produção interna de conhecimento, é ter uma agressividade internacional. E aí, esta expressão me chamou a atenção, Fausto e Paulo, porque agora há pouco, por exemplo, o Paulo trouxe este exemplo dos caças, né? E aí parece que há uma compreensão de que aquilo ali é para atender uma demanda, em primeira instância, interna, mas para se colocar muito bem neste ringue. Então, se enxerga, se coloca neste ringue. O mesmo vale para a questão dos ônibus elétricos, a mesma coisa. Atende a demanda ali, mas também já se enxerga como uma empresa referência, né? A minha pergunta, Fausto, como nós aqui no Brasil, eu sei que por meio desses espaços aqui a gente consegue talvez promover isso, mas na sua avaliação, por quais caminhos a gente, de repente, alcança isso também? Porque parece que falta chegar nos industriais, no empresariado mesmo, nessa gente, porque a gente falou de gente aqui e tal, mas nessa gente que tem mesmo como decidir isso no dia a dia, para pressionar até mesmo este desgoverno, ainda que, né, seja um desgoverno que não tenha esta inclinação, esta tendência, mas essa gente que está no dia a dia lidando com essas questões e fazer com que eles se enxerguem como lutadores neste ringue, né? Ou como possíveis lutadores, porque nos parece que por aqui é assim, eu vou atender minha demanda aqui, vocês falando aí, eu lembrei de um caso aqui, tem uma fábrica aqui, por exemplo, de capinha de celular, silicone, e assim, pode até achar que é o mais sofisticado que não é. Seria o ideal produzir o celular, né? Ou tentar produzir o celular. Enfim, Fausto, como que você enxerga essa questão? E é nessa sequência, Paulo, também para a gente encerrar aqui, porque nos parece que falta esse sentimento de agressividade, de se enxergar como um lutador neste ringue. É isso, essa é a grande missão. Ficar espicaçando esse pessoal, entendeu? Governo, empresários, tem que ficar espicaçando. Não podemos mais, entendeu? Passar os dias, entendeu? Olhando para o céu. Basicamente é isso que nós temos feito, entendeu? Olhando para o céu. E olhar para o céu na economia significa dizer o seguinte: vamos fazer a reforma tributária e tudo vai andar bem. Vamos fazer a reforma administrativa e tudo vai andar bem. Olha, por mais necessárias que sejam as mudanças institucionais e legais, nenhuma delas vai fazer o Brasil virar, entendeu, uma potência econômica, digamos assim, né? Porque isso aí se consegue indo para dentro da porradaria. Basicamente é assim que se consegue. E, olha, eu frequento feiras nacionais, feiras internacionais.
é uma coisa muito bacana, né? É uma experiência legal da minha vida, entendeu? Nas feiras, você percebe uma participação brasileira ridícula, até mesmo dentro do Brasil, tá? Até mesmo aqui, você vai numa Fenatran, MT, Fenazan, que é de água e saneamento, na de eletrônicos, agora esqueci, tem uma que é de eletrônicos só para audiovisual. São feiras muito bacanas, assim, é uma coisa que eu recomendo assim, para as pessoas. Muitas delas, às vezes, dão entrada grátis, tá? Não são todas que você tem que pagar. Vá a uma feira, faça a análise de como é que está a presença comercial do Brasil nas feiras, né? E eu vou te dizer, é pequena, é minoritária dentro do Brasil. Agora, quando você vai para o estrangeiro, meu chapa, é ridícula, é uma presença ridícula. A agressividade internacional, que o Júlio Gomes de Almeida se refere, ela não existe mais, ela acabou. O empresário brasileiro praticamente não quer, ele desistiu, ele não está afim, entendeu? Ele acha que é muito trabalhoso, ele prefere reclamar do custo trabalhista, ele prefere reclamar do tributo, do imposto em cascata, etc, etc. Ele tem essa agenda na cabeça. Então, o que a gente precisa falar é, bom, primeiro, dizer que existem empresários que são diferentes, né? E eu estou fazendo uma mineração dentro da classe empresarial para achar essas pessoas, né? Dar voz a esses caras, então, para mostrar para o público que existe, né, racha, porque existe, tem vários empresários que têm perfeita consciência da necessidade de irem lá e, entendeu? Agora, eles não vão sozinhos, porque eles têm empresas para defender, né? Os caras têm um balanço no fim do mês e precisa ganhar dinheiro, pagar salário, entendeu? O que ele sabe que ele precisa é uma nova compreensão, uma sociedade que exija isso, um governo que esteja disposto a bancar isso e tudo, né, gerando uma nova atitude, uma nova política. Quando isso acontecer, aí a gente pode pensar em ir para as feiras lá, disputar pau a pau, voltar a ter produtos complexos que a gente deixou de ter. Só para citar mais um caso aqui agora do curso, eu frequento muito feira de material de infraestrutura, né, equipamentos para infraestrutura. Retroescavadeira, que é uma das coisas mais assim, usadas no mundo inteiro para obras de infraestrutura. O Brasil tem um fabricante de retroescavadeira, sabe fazer retroescavadeira, chama-se Randon. Sabe o que a Randon fez? Preferiu alugar a sua fábrica de retroescavadeira para uma empresa alemã, que é a Wacker Neuson, isso tudo está contado no curso, né? Para produzir aqui, né, numa fábrica brasileira, as suas retroescavadeiras para vender para a América Latina. Ou seja, ela pegou uma capacidade produtiva, né, e transformou numa espécie de galpão comercial que ela aluga para outros, em troca, lá, claro, de uma comissão. Então, Fausto, mas olha, né? deixa eu te interromper, assim, a gente está no ambiente do que o leão come carne. Então, se uma empresa brasileira de retroescavadeiras ganhar mais dinheiro alugando o galpão dela para a concorrente alemã vender retroescavadeiras e produzir no Brasil, é o que ela fará. Ou seja, a gente não pode exigir da empresa brasileira nada que a empresa brasileira não fará. Então, na verdade, a culpa não é do empresário brasileiro. A culpa, a meu ver, é do governo brasileiro, que deveria criar um ambiente, um estímulo, um pouco à la China. A China criou uma iniciativa privada na China. Foi o governo que fez isso. Então, se a gente depender do empresário brasileiro para fazer alguma coisa, a gente não vai para lugar nenhum, porque o empresário brasileiro está meio naquela situação do lutador de boxe, está cansado, fora de forma, e ele vai ter que entrar no ringue para lutar contra o Mike Tyson. Tudo que ele não quer na vida é entrar no ringue para lutar contra o Mike Tyson, porque ele vai ser massacrado. É sabido isso. Só que, assim, por outro lado, ele é um lutador de boxe, ele tem os brios dele, ele adoraria vencer o Mike Tyson, seria a glória da vida dele. Só que ele, né, vamos dizer assim, voluntariamente não entrará no ringue, porque ele sabe que ele vai entrar para perder, ele não é maluco. Ele vai perder dinheiro, ele vai perder o que ele acumulou. Então a parada não é essa. Então alguém vai ter que falar, amigão, vem cá, vamos dar um tapa, vai fazer igual o Stallone, o Rocky Balboa versus o russo lá. Nós vamos te dar um treinamento, vamos meter anabolizante, vamos fazer compras públicas, vamos garantir demanda, a gente vai te deixar no shape. E daqui um ano você vai entrar lá e vai bater no Mike Tyson. Você topa? É isso aí. Aí o cara vai, entendeu? Porque você fala, entendeu? Não adianta você achar que não é culpa do empresário brasileiro. Não, a gente criou uma estrutura no Brasil. Veja, a guerra industrial já é uma guerra. Tá cheio de Panzer, de bombardeiro B-52 e a gente vai lá com o nosso teco-teco. Então, a nossa situação já é ruim, né? Então a gente precisa ter clareza disso, falar, bom, pessoal, vamos ver se a gente faz um plano aqui
para levar nossos exércitos para lá para ver se a gente ganha alguma coisa. Agora, se não adianta chegar pro soldado e falar, ô, soldado, vai lá, cara, porra, você precisa matar a galera no mundo. O cara fala, meu, tome a arma aqui, vai você. Deixa eu só complementar, porque, na verdade, assim, quando eu falei essa questão das feiras e da não agressividade, da omissão, na realidade, todos os países vão para as feiras levados pelos governos, né? Claro, né? Exato. A questão do German Inc., né, na aula sobre o German Inc., né, que eu falo no curso, né, é como a Alemanha vai fazendo essa política comercial, né, diplomacia comercial. Põe todo mundo no avião, né? Põe todo mundo no avião, os empresários. Põe todo mundo no avião. Isso é uma história que eu conto no curso, mais uma história, né? O cara me contou, né? Não, de tempos em tempos eles pegam e selecionam alguns setores econômicos, pegam representantes de empresas XY, põe no avião e vamos parando de país em país para fazer os acordos comerciais ali, entendeu? Assinar contrato e vender. E isso, quer dizer, o Brasil hoje, eu digo o governo brasileiro, abdicou de fazer isso completamente. Abdicou. A Apex hoje não é nada, né? A participação do Brasil, não só na feira, que é o momento de encontro, né, dos setores econômicos, como principalmente nessas viagens, né, que você vai lá e diz, ó, eu quero entrar aqui, entendeu? E vou entrar porque eu tenho isso, tenho aquilo. Já não se faz, né? E aí é óbvio que o empresariado brasileiro vai fazer sua conta de fim de mês, como eu estava dizendo, ele precisa pagar salário, ele precisa ter lucro, né? Ele vai tomar as decisões que uma estrutura como essa lhe induz a tomar, né? E esse é o nosso drama. O Fausto e Paulo, assim, eu imaginando essa cena, de repente o governo brasileiro levando empresários, o que a mídia corporativa não iria bater, né, iria estimular nas pessoas no sentido contrário. Nossa, olha aí, se valendo de dinheiro público para não sei o quê. Eu digo mas aconteceu um pouco no governo Lula, né? O Lula fez isso e depois ele sentiu, e a própria Dilma sentiu todo o rescaldo que veio para cima dele, porque aí começou a coisa da JBS, do BNDES, da Caixa Preta do BNDES. Começa a linkar uma imagem com a outra, né? Exato. Quer dizer, o que todo mundo faz no mundo, no Brasil, que a gente foi criminoso que se fez. O que todo mundo faz todo dia, no Brasil foi crime, entendeu? Aí é dureza, né? Somos uma terra de virgens, né? Não, E aí, mais uma vez, o papel da mídia corporativa nisto. A gente aqui, às vezes, se acha Alberto Dines, fica criticando a mídia, né? Então, saudoso Alberto Dines, né? Do Observatório da Imprensa. Paulo, Fausto, muito obrigado mesmo aí por terem vindo aqui, muito obrigado, né, por terem dado esta aula para nós, aqui o público, aqui pelas mensagens que mandaram, pelo menos, né, porque aqueles que de repente não tenham gostado não mandaram mensagem, isso que vale. Então, os que mandaram mensagem, todos elogiando o trabalho de vocês e elogiando a iniciativa do curso. Mais uma vez, você que está nos assistindo tem um desconto exclusivo, né, caso se matricule no curso, né, as crônicas da Guerra Industrial, e o link do curso está no chat, está na descrição do vídeo, a gente vai deixar no comentário fixado, enfim, não vai faltar aí links para que você acesse, conheça o programa do curso e possa se matricular com o desconto. É muito importante, porque por tudo que vocês falaram aqui, nós precisamos ter uma militância mesmo de ativistas, né, que compreendam e tenham esses argumentos para poder argumentar, rivalizar, digamos, debater, né, que a situação não é a melhor, né? O momento que nós estamos passando não é o mais adequado, que este modelo, esse sistema produtivo, ele é para lá de obsoleto e mais que isso, ele é muito prejudicial, porque condena a geração, né? Estamos aqui falando disso, mas... Ele não gera oportunidade, esse é o grande problema, ele não gera oportunidade para quem quer trabalhar, para quem tem gana, para quem tem vontade, mas você não encontra oportunidade. E aí que você faz? Condena uma geração, Paulo. Aí eu falo isso porque até não sou tão jovem assim, mas a gente fica sem perspectiva, né? Eu falo isso porque eu lido com muitos colegas, todos sem muita perspectiva, lidando com as coisas, mais uma vez, sem perspectiva, mas sobrevivendo. Então, dá um jeito, passa o dia, enfim, segue sua vida. Mas é importante compreender que o sistema produtivo ele precisa ser aperfeiçoado, ele precisa, né, estar dentro dessa dinâmica que é uma dinâmica agressiva, como vocês narraram ao longo deste programa. Paulo, Fausto, nesta ordem mesmo, fique à vontade para fazer as considerações finais de vocês, convidar mais uma vez o nosso público aí para se inscrever no curso, pelo menos uma pessoa já respondeu que comprou o curso, tá aqui a Adriana Arcanjo, já foi lá, acessou, já pegou o desconto dela, todos os outros com desconto também. É muito importante que a gente possa ter esses argumentos, né, para estar aqui no YouTube, para estar nas redes sociais, enfim, para discussão no dia a dia mesmo. Então,
Paulo, Fausto, muito obrigado mais uma vez por esta oportunidade aqui na TV Jovens Cronistas. Não, só deixa eu agradecer também a oportunidade, nunca tinha vindo aqui, foi muito bom, prazer total, estou à disposição e dar parabéns para vocês, né? Eu tenho acompanhado de longe, vejo o Fausto sempre está aí com vocês também, e acho que esse trabalho é fundamental para a gente fazer no Brasil, né? De usar as redes sociais, YouTube, Facebook, blog, porque hoje em dia a gente tem uma grande vantagem, pelo menos a gente tem o poder da comunicação na nossa mão, né? Basta ligar o seu smartphone, basta se ligar o seu computador, e isso nos dá um poder gigantesco, que a gente não tinha há tempos atrás. Então, hoje em dia é mais fácil, você dá trabalho, obviamente, né? Você construir a contranarrativa, que é aquela que, ao meu ver, obviamente vai tirar a gente desse atoleiro, mas a gente tem uma grande arma a nosso favor, né? Então a gente tem que usar muito, né? E parabenizar vocês por isso, e acho que estamos no início aí de uma longa caminhada que, se Deus quiser, daqui a anos a gente vai ter atingido milhões e milhões de pessoas. E agradecer a oportunidade. Por favor, Fausto. Cara, para mim é uma felicidade estar aqui com você mais uma vez, assim, num momento que para a gente é muito importante, né? Um momento de lançar um negócio que a gente realmente botou muita dedicação, né? Para fazer bonito, entendeu? E deixar uma contribuição bacana, entendeu? Para as pessoas se qualificarem, para poderem se juntar, né? Nesse trabalho de tentar mudar um pouco a realidade cultural mesmo, né? Da nossa visão sobre a realidade brasileira. Entendeu? Não foi fácil fazer, foi complicado, demandou estudo, demandou reunião, mas a gente topou fazer, entendeu? E botamos, afinal de contas, demorou o tempo que demorou, mas a gente botou na rua e agora está aí. Quer dizer, é uma tentativa realmente de contribuir, uma tentativa de mudar cabeças, de interferir nesse discurso, de acabar com esse pensamento único, né, no debate da economia do Brasil, entendeu? E por isso eu só posso te agradecer, Cláudio, a todo mundo que nos viu, a nossa Adriana aí, que já vai nos assistir às aulas aí, né? Bem-vinda, nossa aluna. Bem-vinda, nossa aluna. E, enfim, isso. Espero que todos vocês tenham oportunidade, aproveitem aí o desconto e, se pensarem melhor depois, aí nós estamos aí até 4 de setembro, você tem 1 ano para fazer as aulas, né? E que, por favor, nos acompanhem, assim, para além do curso, né? A gente vai estar sempre martelando essas ideias, entendeu? No Twitter, no Facebook, nos nossos canais, no site. Então, realmente agradecer muito a oportunidade de falar mais uma vez, estamos juntos, né? Nosso programa mensal continua, beleza? E é isso aí, gente. Obrigado. Vamos todos, então, descansar que já está tarde, né? Exatamente. Eu quero terminar aqui, ó. Escreveram aqui sem querer, mas tá rolando uma discussão aqui, ó. Viu o Fausto e o Galã no Rogério Adriano. Aí corrigiu aqui Gala, e aí na sequência escreveram assim, Adriana, né? Mas ele é galã também. Tá aqui, ó, Paulo Gala, o registro aí da discussão de encerramento aqui do JC Express. Vai falar algo? Mas isso aí é só porque ele tem cabelo. Se ele fosse careca, ela não ia ter isso. Tem gente que me acha Paulo Mala também, então tem outro lado da tela do nome. Muito bom, obrigado, viu, Fausto? Obrigado ao Paulo. Seja muito bem-vindo, viu, Paulo? Quando quiser, estamos aí à disposição. Boa. Valeu ao nosso público aí. O link continuará aí, como o Fausto lembrou, até dia 4 de setembro, as matrículas abertas aí. Valeu, gente. Na sequência, aqui na TV tem Conexão Progressista. Até uma próxima. Obrigado, galera. Valeu. Saúde para todo mundo. Boa noite. Valeu.